great storyteller, in a corporate setting especially, has to be able to think dynamically in terms of the positive and the negative charges in order to tell a story really effectively and not just create something that's very sentimental, very gratuitous, just talking always about the positive side of things, but to think in terms of values as the dynamic positive and negative charge. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 88. Eu sou Rafael Arinelli e eu tenho um roteiro no armário. Eu sou Daniel Cury e talento é dado por Deus. Ou você tem ou você não tem. Mas o ato de escrever em si é uma escolha pessoal. Ou você faz ou você não faz. Chique esse Daniel. Aqui é o Henrique Risato e as grandes frases dos filmes vieram de grandes roteiristas. Eu sou o Bruno Lopes e, cara, cortei meu cabelo hoje. Cortou o cabelo só pra vir gravar o podcast. Pois é, e ninguém tá vendo. E eu sou Carlos Stefan e esse podcast vai ter um plot twist que ele não era hoje, ele era amanhã. Começou o bullying com a minha pessoa. Pra quem não sabe, eu confundo sempre os convidados, ou eu chamo eles em cima da hora, como já aconteceu várias vezes, ou eu confundo a data de gravação e as pessoas não têm como se programar. Então, né, eu sofro bullying do Carlos há muito tempo por isso e acho que isso vai continuar. Sempre, exatamente. Muito bem, estamos reunidos aqui com dois convidados muito especiais aí pra gente conversar sobre roteiro, sobre a profissão de roteirista. Vamos falar sobre o mercado, sobre os desafios, vamos falar sobre o processo criativo de um roteirista, né? Vamos conversar aqui com duas pessoas que trabalham nesse meio, entendem desse meio, e a gente vai ter muita coisa para perguntar, e quem sabe eu não posso abrir lá meu armário, tirar meu roteiro, tirar um pó dele de cima assim e falar, poxa, ele tem um futuro. Não vou nem falar quem escreveu o roteiro com você, né, Rafa? Beleza. Exatamente, né, Dani? Vamos deixar quieto. Não vou nem falar. É um roteiro, né? Mas a pergunta que não quer calar é: essa pessoa escreveu o roteiro com o Rafa dentro do armário, então? Exatamente. Se expliquem agora, né? O meu roteiro tá na pasta, não tá em armário nenhum. Não tem nada no armário. Não, o roteiro que eu escrevi com o Daniel aqui, a gente tem um roteiro que a gente escreveu tipo uns 3 anos atrás, sei lá. E tá lá guardado, sabe, tentando se desenvolver sozinho lá, porque a gente nem cuida dele, coitado do roteiro. Muito bem, vamos conversar então sobre roteiro, sobre a profissão de roteirista. Vamos conversar logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Cinemação 87 deu o que falar, hein, na semana passada. A gente recebeu um monte de comentário legal aí, gente falando justamente sobre sua experiência com o filme, suas expectativas, se foram atingidas ou não. A gente até conversou com o pessoal via Twitter, teve gente até que falou que, pô, eu gostei do filme, mas gosto ainda mais do primeiro X-Men, né, o primeiro da franquia lá e tal.
Então a gente teve aqui alguns comentários legais para ler sobre o podcast passado. Se você ainda não ouviu o podcast 87, vai lá, entra no cinemação.com, lá do ladinho direito você vai ver os últimos 3 podcasts que a gente fez e você vai poder escutar tudo. Mas antes da gente ler os comentários que foram mandados pra gente, vamos aqui lembrar as pessoas como que elas fazem para mandar seus comentários pro Cinemação. Afinal de contas, todas elas têm opinião para dar. Então, Henrique, me fala como que as pessoas fazem para escrever pro Cinemação. Se você quiser dar sua opinião, ou opinião, como disse o Rafael, através de um e-mail, manda o e-mail pro contato@cinemação.com. Ou se você quiser mandar via Facebook, é o facebook.com/cinemação. Para os nossos Twitters, é o @cinemação, @Daniel Cury, que é o do Dani, @Arinelli do Rafa e o @Henrique Risato, o meu. E o nosso Instagram, para você dar coraçãozinho lá nas nossas fotos, é o @cinemação. Não preciso dizer pela trilionésima vez que não coloque C cedilha e muito menos tio. Perfeito, e tem o nosso canal principal, cinemação.com, você pode acessar lá nosso site. Tem gente que ainda acha que o Cinemação é só um podcast, e ele não é, ele é um site cheio de notícias diárias para você ler, tudo e mais um pouco sobre cinema. Dani, o que tem de comentário legal aí pra gente ler pro pessoal? Na verdade, eu sei que você já tem um comentário do podcast 87, né? Mas eu acho que vale a pena ser lido porque foi um podcast polêmico, hein? Com certeza. E tanto foi polêmico que as pessoas até meio que de certa forma contestaram. E foi o caso do comentário que eu vou ler aqui, que foi assim, uma espécie de correção, mas que na verdade complementa ainda mais, né, o que a gente falou. O Renato Paixão, ele comentou o seguinte: na verdade, o X-Men 1 era o início de uma história, tanto que quando eles explodem a máquina do Magneto na Estátua da Liberdade, a Jean meio que parece que acorda de um pesadelo, como se algo fosse liberto, no caso a Fênix. No segundo filme, eles deixam claro que os poderes da Jean foram expandidos por causa da radiação na máquina do Magneto. O próprio Brian falou que o plano desde o começo era fazer uma trilogia que culminaria na saga Fênix no terceiro filme, que ele não dirigiu. O filme só não deixa claro que era para ser uma trilogia porque o gênero de filmes de super-heróis estava na lama depois do Batman e Robin. O filme era um risco, tanto que o orçamento foi relativamente baixo, uns 70 milhões eu acho. Eu concordo muito com o Renato, eu acho que as coisas se complementam. O Henrique comentou que o filme ia ser um único filme, e aí ele disse que na verdade não, desde sempre estava planejado uma continuação. Eu acho que a grande diferença aí é que assim, existia a possibilidade de continuações, eles estavam esperando uma boa bilheteria para daí começar a fazer uma franquia mesmo dos X-Men, mas existia esse risco e por isso eles fizeram um filme bastante fechado, né? Apesar de ter possibilidades de continuações, o primeiro X-Men, ele era um filme bastante fechado, diferente dos que tem hoje, que muitas vezes tem ou cenas pós-créditos ou até mesmo cenas no próprio filme que deixam o filme totalmente aberto para uma continuação, né? Bom, eu não sei aonde que o Renato pegou a informação de que realmente ia ser uma trilogia, mas eu acho que dá pra fazer um paralelo com o Batman do Christopher Nolan, que assim, ele primeiro pensou num filme fechado, mas deixou ganchos, né? Até aquela cena que o comissário Gordon mostra a carta lá, que tem o Coringa, é extraído da HQ Batman ano 1. E tudo bem, eu realmente não lembro de parecer que a Jean Grey despertou alguma coisa de um pesadelo. Realmente eu acho que isso daí é assim, você sabendo o que acontece nos filmes 2 e 3, você vai achando relações que não existem, mas que assim, ninguém disse que não era, então entre o não ser e o ser, bom, vamos considerar que é então. Mas o filme, se ele fosse realmente uma trilogia fechada, eu acho que com certeza a parte do não ter o Bryan Singer na direção foi o que pesou, porque sem dúvida nenhuma o terceiro filme, o X-Men 3, é de longe o pior de todos. Eu tenho um comentário aqui também, que quem mandou foi o Matheus Souto Bastos. Ele também comentou no podcast 87 sobre o X-Men e ele falou o seguinte: um filme da mística será tão bom quanto Wolverine Origins. KKKKK. Aliás, podemos dizer que X-Men Origins
Wolverine é fruto dos maiores furos da franquia. E só para complementar, a Halle Berry estava grávida, com um barrigão enorme, que foi apagado digitalmente. Ela gravou por 7 dias e foi a primeira a morrer por causa disso. Eu realmente não sabia disso, até quando eu vi o comentário dele, falei, caracas, nossa, muito louco se apagaram a barriga dela digitalmente, né? Sinal de que, a tecnologia tá cada vez mais evoluindo. Mas assim, fato é que não sei se a Tempestade teria um papel tão maior do que ela teve no filme, assim, porque afinal de contas, por mais que ela tivesse grávida, ela poderia ter algum tipo de carga dramática, né? Alguma conversa, algum tipo de diálogo ali que desse a entender, que desse algum peso maior. E eu acho que eles deixaram ela muito de lado. Eu até comentei pro Matheus, nesse comentário que ele deixou, que muito provavelmente o cachê deve ter sido bom, né? Porque deve ter sido pago em dobro. Nossa, piadinha, você entendeu, né, Dani? Piadinha, porque ela tava grávida. Entendi, ainda bem que foi o Rafinha Arinelli e não o outro Rafinha, né, que fez essa piada. Senão ele ia falar coisas nojentas. Cara, eu realmente acho assim, eu não sei se a Halle Berry é uma atriz tão boa para filmes de ação, porque eu lembro dela, fico lembrando aquele Mulher Gato que foi tão ruim. Então acho que mesmo que se ela não estivesse grávida, ela ia ter uma participação pequena, porque era tanto personagem, não... Tempestade, beleza, deixa ela lá. O meu comentário foi o Rafael Xavier que escreveu. Ele falou sobre um post que o Rodrigo Stuck escreveu, contando um pouco sobre o seriado Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. parte 1. Provavelmente vão ser 2 ou 3 partes aí a matéria que o Rodrigo está escrevendo. O Rafael escreveu o seguinte: acompanho a série desde o início. Não me arrependi de assistir nenhum episódio e espero com ansiedade a segunda temporada. Realmente, muitas perguntas ficaram pendentes para o futuro da série e espero respostas bem elaboradas. And here we go. Eu também acompanhei o seriado, eu acho que vocês dois não acompanharam, né, Rafa e Dani? Não, nem um pouco. Então, esse nem um pouco do Rafael é interessante porque mostra assim que as pessoas, não, vai ser esquisito e tal. Eu acompanhei, eu assisti todos os episódios. O primeiro e o segundo episódio você assiste naquela empolgação. Do 3º ao 10º é assim, vou continuar assistindo porque tem a ver com super-herói. Basicamente é isso. Pelo 12º ao 13º, o roteiro da série, ele ficou top. Mas assim, se acabar de assistir, eu ficava, tem que passar logo essa semana pra vir outro. Principalmente quando foi chegando perto agora do 2-3 meses atrás, quando lançou nos cinemas o Capitão América, o Soldado Invernal. Porque daí o seriado caminhou junto. Então foi muito legal, todas as reviravoltas. Vale a pena você assistir com paciência. Ou então você assiste o primeiro episódio e depois pega lá pelo 10º, que também vai ter uns episódios filler, né? Que pra mitologia da série não vai fazer tanta diferença, que você vai gostar. Agora, o ator que faz o agente Coulson, ele deu uma entrevista essa semana em que ele falou que a segunda temporada ela vai ser até mais sombria. Nos Estados Unidos, o Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. ele passa às 20 horas, às 8 horas. Agora ele vai passar às 21 horas. Ou seja, essa mudança de apenas 1 hora faz ele ser um seriado com rating, né? Que é a qualificação, a faixa etária pré-definida, assim, pro público, é maior. Então, por exemplo, pode ter uma violência um pouco maior, elementos com sangue. Talvez isso seja interessante pra série. And what tips do you give for those who are starting their career? Don't quit. As I said, it's going to take 10 years. If you give up, if you write a screenplay or a novel, your first one, and it's not produced, it's not published, and then you quit, well, you were never going to make it anyway. Because people who achieve, who become artists and professionals, are people who never give up. A writer isn't somebody with a story, one story to tell. A writer is somebody with story after story after story. Those who will survive and become real artists and professionals at the art, they've got to
They've got to have the discipline and the willpower. You have to have talent. You have to have creative talent to write. You have to have wonderful insight into life to write. You have to have great imagination. But above all, you have to have willpower. Tô muito empolgado pra gente começar a conversar sobre roteiro aqui, porque tenho muitas perguntas para fazer aqui para os nossos dois convidados, mas antes disso gostaria que vocês se apresentassem, né? Então vou começar com um convidado mais novo, que é o Bruno, né? Que tá participando pela primeira vez aí do nosso podcast. Bruno, quem que é você? O que você faz da vida? Conta um pouquinho aí de você para o pessoal já perceber que é um convidado de presença aqui. De presença é uma resposta, hein? Cara, eu sou ator, na verdade. Uhum. Já tem bastante tempo que eu trabalho com isso, eu vivo disso, graças a Deus. E acho que como a grande maioria dos atores, a gente acaba não ficando só como ator, né? A gente acaba aproveitando todas as áreas que cercam o palco, o teatro, a TV e tal. E a gente vai aprendendo a fazer aquilo e vai se dedicando também àquilo. Então hoje eu posso falar que além de ator, eu sou produtor e me aventurei a ser roteirista também. Então hoje em dia eu já escrevo minhas coisas e vou atrás de levantar ela mesmo, de produzir e tirar o roteiro do armário e virar uma realidade de verdade. Legal. E você veio do palco mesmo? Estudou teatro, assim? Ou... formado em teatro. Legal. Fiz muitos cursos de teatro, trabalhei muito tempo com teatro, já fiz televisão, fiz novela. Tô, inclusive, agora com uma minissérie no ar, uma minissérie no canal Sony chamada Desencontros. Uhum. E cinema, né? Então, assim, foi o meu primeiro filme que eu assino também o roteiro e faço como ator. Uhum. E produtor também. Eu não gosto de falar assim, porque acaba assumindo muitas funções, parece que a gente acaba não conseguindo trabalhar em equipe, sabe? Mas não tem jeito, quando você você tem um projeto que é seu, que você acaba escrevendo, você acaba tendo que trabalhar um pouco em cada função, se dedicar, fazer com que aconteça da melhor maneira possível e estar presente em todos os momentos. Eu, graças a Deus, a produtora que fez o filme, que é a Dreambox Studio, que é de um parceiro incrível, o Dani, que é um cara super legal, o Daniel Piccolo. Uhum. Então, assim, o diretor também. Então, assim, acaba sendo uma coisa bem gostosa de se fazer, de trabalhar, e você acaba trabalhando mesmo em várias áreas, aprendendo a trabalhar em várias áreas. Foi a primeira produção de cinema que eu fiz. Uhum. Mas, cara, legal, assim, eu tô me jogando, assim, tô vivendo de arte, graças a Deus. Agora, em termos de roteiro, né, que a gente vai conversar, você já passeou por todas essas áreas, tanto teatro, quanto TV, quanto cinema, ou não? Você se aventurou agora com o filme que, né, o Catarse, né? Então, na verdade, escrevendo mesmo foi a primeira vez. Legal. Na verdade, assim, eu escrevi o Catarse há muitos anos atrás. Há muitos anos ele ficou guardado no armário. De verdade, assim, ele ficou assim uns 5, 6 anos no armário. Aí quando eu resolvi mexer nele de novo e falar, eu preciso concretizar, levantar, fazer acontecer, eu conversei com o Daniel lá da produtora, ele leu e falou assim, porra, Bruninho, isso aqui não tá roteiro de cinema. Eu falei, pois é, então eu vou precisar estudar. E eu fui estudar, fui fazer curso, fui me formar, fui pegar alguns roteiros de cinema que tem e fui ver como é que eles fazem e tal, quais são os programas utilizados, enfim, comecei a me dedicar a isso, fui fazendo, e aí quando a gente chegou no diretor, que é o Vinícius Vasconcelos, ele começou também a dar um pitaco no roteiro, então ele acaba assinando o roteiro comigo também. Uhum. Até chegar a ficar redondinho pra gente começar a filmar, mas é o primeiro roteiro que eu faço. Putz, muito legal, meu. E o Carlos, hein, Carlos? Você tá aqui, já participou várias vezes com a gente. Lá no começo, lá você já falava do seu projeto, que era ainda um projeto que tinha poucos anos de vida, que era o Jones e tal, e agora o Jones tá aí, ganhando o mundo, não é isso? Não chegou a ter um canal, uma série na Sony, mas tá caminhando. Esse é o problema de deixar o convidado melhor se apresentar. Aí eu vou lá, vou falar o quê? Nossa bateria aqui e tal, escrevo umas coisas.
Não, conta aí. O Jones, ele chegou agora, acabou, né, agora a segunda temporada. Pra quem não sabe, né, pros ouvintes novos aí que estão entrando agora, conta um pouco do projeto do Jones pra gente. Bom, o Jones, ele começou como uma história em quadrinho pra internet, semanal, um projeto que eu faço junto com um ilustrador lá da Maurício de Souza, que é o Mauro Souza. Ele não é filho do Maurício. E a gente começou a desenvolver isso em novembro de 2012. A gente começou bem... O começo era bem despretensioso e tudo mais, só que aí foi ganhando corpo com o passar do tempo, o pessoal foi gostando, a gente chegou a concorrer a um prêmio de quadrinhos no ano passado. Ganhamos... no final do ano passado, o edital do PROAC de quadrinhos. Legal. A gente vai produzir, estamos produzindo agora a nossa primeira graphic novel impressa, que é o Ópera Jones. Olha aí. Vai sair no final do ano. Olha o seriado na Sony chegando mais perto, na Fox. E a gente tá aí com um projeto surpresa também pro final do ano. Não posso falar muito o que é ainda. Legal. Mas é um projeto bem grande que vai sair aí pro final do ano. E fora os Jones, eu já fiz também roteiros para Maurício de Souza. E agora eu tô escrevendo uma graphic novel com outro ilustrador, que vai sair em agosto. Provavelmente quando publicar o podcast já vai ter o teaser no ar. Legal, hein? E vai ser esse meu primeiro projeto fora da escrita de humor. É um projeto mais sério. E também faço algumas participações. Vai ter um outro roteiro meu de quadrinhos também que tá saindo aí por uma coletânea de um amigo, que vai sair aí no final do ano também. Legal. E tô começando a me aventurar pra TV com um projeto que eu também ainda não posso falar o que é. Não, legal, cara. E assim, eu acho que... Não precisa de um ator, não? Oi? Envolve pornografia? É pra TV. Ô Carlos, você já ficou mais chique ainda, né? Porque ter projeto que não pode falar é bem chique. Mas muito legal. Eu tô usando isso porque o cara já começou falando que tá fazendo projeto pra Sony, pra cinema. Eu tenho que pelo menos guardar alguma coisa pra mim. Cinemação também tá com 5 projetos aí, segredo. Tudo segredo, a gente vai soltando devagar. Ô Carlos, mas quando você participou, eu acho que o Jones ele ainda não tinha nem impresso, né? E agora quem quiser ter o Jones impresso já é possível, né? Sim, a primeira temporada a gente lançou aí em janeiro, impressa. Estamos planejando aí pro pouquinho depois da metade do ano a segunda temporada. Quiser comprar no próprio site dos Jones, tem lá pra vender. Legal. E a gente também vai estar na Comic Con no final do ano, né? Putz, muito legal, meu. O site do Jones vai estar no nosso post aqui, então quem quiser entrar, acesso o post, vai estar lá. E eu ia te perguntar justamente sobre a sua experiência de roteiro, assim. Você hoje, você até falou que está se aventurando alguma coisa de TV e tal, mas a sua experiência dentro do universo de roteiro é mais dentro da área de quadrinhos mesmo, né? É que eu sempre fiz quadrinhos a minha vida inteira, né? Eu escrevia e desenhava porque eu não achava alguém para desenhar as minhas histórias. Aí depois de um tempo, depois que eu entrei na Maurício, quando eu comecei a conversar com o Mauro, ele topou começar esse projeto, e aí eu realmente foquei só na escrita, né? Então, como eu já tinha feito alguma coisa lá para Maurício de Souza de roteiro, e agora isso com esse projeto nosso dos Jones com o Mauro, eu acabei focando mais nos últimos 2 anos em quadrinhos. Legal. Mas, pra mim, história é história. É só adaptar a questão de como você vai trabalhar a mídia, né? Exatamente. Então vamos começar o nosso papo aqui sobre roteiristas, né? Então a gente tem 2 pessoas aqui com experiências diferentes dentro desse universo de roteiro e tal. E queria começar perguntando para vocês o seguinte: como é que
sai a ideia da cabeça pro papel? Como que existe esse desenvolvimento, né? Quer dizer, vocês, que nem o Bruno falou que teve a ideia há muito tempo atrás, assim, mas você escreveu isso, Bruno? Você transformou isso em conto? Como que funciona para vocês, assim, essa transição da mente pro papel? Cara, como eu nunca tinha escrito muita coisa, assim, nunca tinha feito um roteiro, não tinha estudado nem nada, eu escrevi como se fosse uma história mesmo, assim, abri um programa qualquer, tipo Word, e fui escrevi um pouco no computador, escrevi um pouco à mão, e aí ia lendo, não ia gostando, ia fazendo uma história, uma narrativa, brincava um pouco com alguns diálogos, meio infantis até, um pouco, e fui mexendo, cada leitura mexia um pouquinho e tal. Enfim, quando eu fui estudar um pouco o roteiro, eu lembro que o professor ainda falava assim, a gente tem que escrever um pouco todo dia, né? O que é difícil para mim, no caso. Mas nesse texto eu acabava mexendo um pouquinho dele todo dia mesmo. E aí fui, depois de um longo tempo, que eu fui começar a tentar roteirizar. Mas roteirizar a história, eu mexi na história de novo. Então, assim, fazer o roteiro foi fazer uma nova história praticamente, que eu cortei várias coisas, enfim, fui mudando tudo e aí fui pirando um pouco mais nos diálogos e tal. Porque o roteiro, ele tem um pouco ele já tem uma certa estrutura, né? A hora que você vai começar, você já tem mais ou menos que ter uma linha pra se pensar, né? O roteiro de cinema você tem que, tem que colocar direitinho como é que é a cena, se a cena é externa, se é interna, se é de dia, se é de noite, num formato diferente do que dissertado. Não sei, tem umas obrigações, assim, vamos pôr, sabe? E eu não sabia direito, então eu tinha que ir. Então, quando eu saía daquela cena e eu ia para outra, mas depois eu tinha que voltar naquela cena, eu tinha que fazer o cabeçalho de novo, mostrar quem fosse pegar o diretor, o assistente de direção, se ela fosse ver, ia saber, porque aí o figurino sabe que a cena é naquele lugar, que é de dia, enfim, tem todo um porquê, né? E eu não sabia, então quando eu fui estudar mesmo que eu fui entendendo como é que funcionava, enfim. O filme eu sei que eu comecei a fazer o tratamento, acho que eu fiz uns 47 tratamentos no filme, assim, em 3 anos. Porque o filme demorou, assim, quando a gente começou mesmo a pré-produção, eu fui ainda mexendo no roteiro, então foram uns 40 tratamentos. A gente pegou um PROAC também para poder captar e levantar a verba para fazer o filme. E foi uns 2-3 anos assim que eu fiquei mexendo nele em cima do roteiro mesmo, assim, sabe? De lendo, relendo, mudando, tirando, fazendo, acontecendo. E nesse mexer o roteiro, você chegou a mudar, por exemplo, o fim ou um pouco do propósito ou do foco, ou não? É só muito tentar inserir elementos de cena, não, do que o personagem deve fazer, etc. Eu fiz a história na primeira vez, assim, ele tinha... na verdade, não era uma história, eram várias histórias dentro de uma só, assim, sabe? Então tava meio perdido. Então, acho que o grande lance de roteirizar foi achar mesmo qual que era a essência do filme, o que eu precisava contar, de saber que aquele é o personagem principal, então as coisas têm que acontecer ali com ele, naquele universo dele, não começar a pirar muito em várias outras coisas, que acaba poluindo a história e você acaba não entendendo porra nenhuma, sabe? Então eu fui mexendo, mas eu mudei o final, mudei várias coisas no meio também, acho que amadureci os personagens que estavam muito, muito juvenis, eu acho. A proposta do filme no começo era de ser um pouco mais adolescente, aí a gente fez uma coisa mais madura. Vai mexendo em tudo, assim. E quando você foi procurar o curso, pra fazer o curso a primeira vez, você já foi com esse foco do roteiro pro cinema? Ou você e mesmo o Carlos também, depois explicando, fizeram algum curso específico pro cinema? Ou primeiro um curso geral de roteiro e depois fechou um nicho, né? Não, no meu caso foi específico para cinema, porque eu quando eu fui fazer o curso eu já levei debaixo do braço o Catarse, né? E aí todos os exercícios que a gente fazia ali, eu fazia em cima do meu próprio roteiro ali, da minha história. Mas acho que agora que você entende um pouco mais como é que funciona um roteiro de cinema, qualquer roteiro que eu pego, eu tô acostumado a ter muito roteiro de
né? Muito teatro vem pra mim, né? Muita peça vem pra mim. Então acho que fica mais fácil agora de repente adaptar uma história que eu invente pro teatro. Eu tenho lido muitas minisséries também, coisas de televisão, então de repente de adaptar essas coisas assim, porque acho que já fiquei um pouco mais maduro, mas me interessa ainda estudar mais. Aprender de repente fazer tudo que o Carlos faz, por exemplo, que já faz bastante coisa, história em quadrinho, enfim. Ir um pouco mais em cima disso. No seu caso, Carlos, você cria uma estrutura antes, tipo, você tem a ideia central e aí você cria uma estrutura e vai percorrendo aquele caminho que você já meio que estruturou, ou é uma coisa muito mais, vamos dizer, intuitiva? Eu sempre brinco falando que, pra mim, qualquer roteiro ele começa com uma caneca de café e uma planilha do Excel. Olha, planilha do Excel, hein, cara? Essa é nova, hein? Eu até postei, faz pouco tempo que eu postei no meu Instagram falando disso, que eu gosto... A primeira ideia que eu tenho, eu primeiro penso sobre o que eu quero falar, o que eu quero passar pra quem for ler ou for assistir aquilo que eu estiver contando. Depois eu começo a estruturar mesmo a história, mas isso eu comecei a fazer de um tempo pra cá. Eu fui aprendendo a fazer isso e isso foi me dando um pouco mais de confiança pra entender como funciona o mecanismo de roteiro, né? Porque, que nem eu falei, pra mim, história é história. O roteiro em si é uma aplicação técnica pra você contar aquela história. É um pouco do que o Bruno falou. Você vai adaptando as coisas, vai entendendo como funcionam os mecanismos e vai encaixando aquilo dentro da sua história pra você contar pra aquela mídia em específico, né? Mas eu sempre começo estruturando mesmo a história. Eu defino muito a questão de valores de cena, mudança de valores de personagens, como que o andamento da história tá... É como se fosse um mini gráfico do que tá acontecendo na minha história, de quais são as mudanças, as nuances que vão ter que ser contadas naquilo lá pra depois passar pra escrever. Entendi. Tem até aquele livro do Story, né, do Robert McKee, e ele fala um pouco assim sobre a estrutura e o ambiente, estrutura e gênero, estrutura e personagem, estrutura e significado. Tipo, sempre fala sobre justamente uma estrutura para você conseguir desenvolver essa história, né? Exatamente. Então, de alguma forma, você precisa, tipo, ter na sua cabeça, tipo, você não pode simplesmente pensar, pô, eu queria fazer um filme de aliens atacando a Terra só. Você precisa estruturar mais isso. Pode ser isso. O grande lance que ele fala é que não é necessariamente você fazer um filme que tenha uma ação gigantesca, cenas grandiosas, efeitos e tudo mais, mas também não é você fazer aquele filme que é a cópia da vida real. Né? Isso não vai ditar se o filme vai ser bom ou vai ser ruim. O que vai ditar é a estrutura de como que as coisas se desenrolam. Quem que é o seu personagem, o que você está contando, quais são as mudanças que acontecem no seu personagem, no ambiente que ele tá, na história mesmo em si, né? E é importante pro roteirista olhar isso e entender o que tá acontecendo. Porque é como se fosse uma música. A música não é à toa que ela tem os versos, o refrão, né? A cadência, né? Tem uma hora que a música sobe, a hora que a música repete. Tem um porquê de ser daquele jeito. E o roteiro, mesma coisa. O roteiro tem que ser bom, porque o que vai sustentar qualquer mídia que seja, né? Cinema, TV, teatro, o roteiro tem que ser bom. Porque se o roteiro é bom e a produção for simples, for pequena, for fraca, for sem grana, sei lá, não importa. Você sabe que tá ali, é uma coisa que vai te prender. Agora, quando você tem toda a estrutura, dinheiro, poder fazer, acontecer, mas o seu roteiro é ruim, não adianta. Ninguém consegue assistir, ninguém consegue gostar, ninguém se identifica, ninguém entra na história, enfim. Nessa questão de roteiro bom que você falou, Bruno, eu tava pensando até há pouco tempo a gente discutindo, e eu pensei na questão de repente, o sentimento, o debate, o que tá por trás da estrutura e do texto. Isso eu acho que, se for ver bem, é o mais difícil. Não sei se é o mais difícil ou se é o mais difícil de encontrar, porque você precisa ter bagagem cultural e um monte de coisa para poder ter, mas eu imagino que quando você vai fazer um roteiro,
claro que é importante ter essa questão estrutural, os conhecimentos técnicos, mas ele precisa ter uma, sei lá, por exemplo, quando a gente lê críticas de cinema que falam sobre todo o debate político que está por trás de um determinado filme, etc. Isso, assim, quando vai elaborar o roteiro, isso vocês pensam antes do tipo, eu quero tratar, que questões eu tenho dentro de mim que eu quero tratar, que eu quero falar, eu prefiro falar sobre a juventude, eu gosto de tratar de temas assim assado, relacionar a política, por exemplo. Então eu penso nisso, daí eu penso numa história, ou não, às vezes é difícil de encontrar que tema eu tô falando depois de ter pensado em uma história que eu achei que era muito legal, assim. Não sei se deu pra entender minha pergunta. Oh, hell no! Cara, eu sou meio intuitivo, assim. Sei lá, eu dou umas viajadas de vez em quando, assim, na cama, deitado e tal. Começo a fritar a cabeça, pensando em várias coisas. Lógico que tem a nossa referência do que a gente lê, do que a gente assiste, do que tá ao nosso redor, tá impregnado na gente, né? Então, assim, vai vir mesmo no instinto. Mas eu não penso nem na técnica, não penso em nada, assim. Eu tiro o grosso, a ideia de mim, assim, boto no papel e tal. E aí que eu vou, depois de um tempo, uns 2, 3 dias, a mexer naquilo e saber se dá pra tirar um caldo dali, o que dá, ou se foi só uma piração mesmo na minha cabeça. Então, mas naquele amadurecimento que você comentou de conversar com outras pessoas e estudar, mostrar Sim. e ver se cabe num curta, etc, etc. Não existe esse amadurecimento, também não passa por encontrar o seu eu dentro daquele roteiro? Não sei se é muito profundo o que eu tô falando. What the hell is going on here? Cara, não sei se eu tô conseguindo te entender. eu acho que eu entendi a pergunta. Eu acho que eu entendi. I have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens to you. Cara, assim, ó, toda vez, eu acho que toda arte é uma forma de expressão. Sim. Né? Você tem, que nem o Bruno falou, tudo que tá à tua volta te compõe de uma certa forma. E aquilo já tá dentro de você. Se você quer contar alguma coisa, seja num roteiro, até mesmo numa pintura, você vai usar tudo aquilo que te compôs e tudo aquilo que você é pra expressar alguma coisa. Isso aí vai da pessoa querer realmente expressar aquilo, né? Expor um pouco também, né? Exatamente. Porque também, assim, você falou, por exemplo, de questões políticas. Eu quero tratar de uma questão política específica. Pode não ser isso, pode ser simplesmente uma questão, sei lá, sentimental. Você teve um caso de amor que não deu certo e não sei o que tem, e você quer botar aquilo pra fora. E todo esse intertexto que vai estar no teu roteiro vai estar impregnado porque você tem essa bagagem dentro de você. Esse amadurecimento, na verdade, é você saber contar isso. Por isso que eu falei, a questão do que você vai contar e a técnica são duas coisas completamente diferentes. Você querer expressar alguma coisa, isso vai de você. Porque tem gente, você percebe, por exemplo, quando um roteiro é comprado ou quando um cara quis falar de alguma coisa. Exatamente. Isso é nítido, né? Quando você assiste um filme, esse roteiro, o cara não quis falar nada. Alguém encomendou esse roteiro pro cara e ele foi lá e fez. Tanto que dentro do cinema mesmo a gente pode falar de diretores, né, que acabam escrevendo os seus filmes e dirigindo, que a gente fala que eles são muito autorais, né, como Quentin Tarantino, Woody Allen. Eles têm uma linguagem que é muito deles, assim, é uma coisa muito íntima, né? Sim. Eu acho que entra um pouco naquele lance também de que a gente escreve, a gente acaba querendo participar de tudo, né? Na hora de criar, de levantar mesmo o filme, ou a peça, ou sei lá o que seja. Então, o próprio Vinícius, que dirigiu o meu filme, ele participou muito na reta final, assim, do roteiro. Ele acaba assinando comigo o roteiro também, porque vem um outro olhar, vem uma outra coisa, vem outras influências e aquilo vem a somar e aí você fala assim, caramba, pode crer, eu tava indo pra um caminho nada a ver, vamos por aqui. E aí eu acho que de repente esses diretores autorais, eles acabam fazendo tudo que acho que fica meio que na cabeça. Eu não sei, eu nunca li um roteiro do Woody Allen, mas eu não sei se ele consegue, de repente, colocar no papel exatamente aquilo que tá na cabeça dele. Acho que é aquela diferença, né, porque assim, o roteiro, ele é o esqueleto do filme. Então, ele é a sustentação. Aí tudo vem por cima dele. O jeito que o diretor vai dirigir, que os atores vão atuar, é tudo dentro de como está o roteiro, né? Até a parte de montagem.
acho que talvez esses roteiristas, eles têm uma visão tão pessoais que eles acabam muitas vezes fazendo roteiro, dirigindo e eles mesmos atuando como personagem principal ou pelo menos um personagem por ali, né? There's a theory that I believe in, that for talented people, the story is already written. And your problem is to get out of its way. Your problem is to let your talent work and work well and not inhibit it and improvise constantly, try this and that in order to let the story that's already in you out. O cinema é uma arte de galera, né? Enfim, você não faz sozinho, né? Então, mas você acaba querendo participar de tudo, aí você começa a dar pitaco às vezes em coisas que você não sabe, que você não sabe fazer. Então, às vezes o pessoal lá da produtora me ligava e falava assim: Bruno, você não vai ver aqui como é que a gente tá editando? Eu falei: não. Por que não? Porque eu não sei o que eu vou falar dessa porra, eu vou acabar o trabalho do cara por um egocentrismo, nem fudendo, eu vou ficar aqui. Quando eu fizer o primeiro corte, eu vejo como é que tá e tal. Exatamente. Pra respeitar também a função de cada um, sabe? E a gente pode dizer que na profissão de roteirista, né, o roteirista ele precisa ter um certo desapego, né, da sua obra, né, porque ela vai passar por transformação, né. A gente tem aquela famosa frase que diz que o roteirista ele nunca entrega o roteiro 100% pronto para ele, né, ele sempre acha que tem alguma coisa para melhorar, para mudar e tal, então você tem que ter um certo desapego da sua obra. Essas duas coisas que vocês falaram é bem bacana. Isso assim, nesse próprio livro do Robert McKee ele fala isso, e quando eu tive essa experiência de escrever até para quadrinhos mesmo, que outra pessoa vai desenhar, você tem muito isso, porque você acaba percebendo que, assim, tem uma boa diferença, por exemplo, no caso do Woody Allen da vida, que ele escreve, dirige e atua. Tipo, ele não precisa escrever exatamente um roteiro técnico certinho, porque tá na cabeça dele, ele já sabe o que ele quer, né? Ele já vai atrás do ângulo certo, tudo mais. Ele não precisa definir exatamente num roteiro o que vai sair depois na tela do cinema, né? Diferente, por exemplo, de um cara que vai escrever um roteiro para outras pessoas produzirem. É que nem o Bruno falou, tipo, não adianta você como roteirista ficar apegado naquilo e ficar acompanhando tudo, porque você tem que respeitar o trabalho do cara que vem depois, porque, como o Bruno mesmo disse, é um trabalho de grupo. Sendo um trabalho de grupo, todo mundo tem a sua visão em cima daquilo, visão artística. Então, assim, a visão, por exemplo, do diretor pode não ser exatamente a visão do roteirista. Isso não quer dizer que ele vai sair do roteiro. Não, ele vai colocar a visão dele em cima da história, né? Então você tem que largar um pouco isso e também entender, assim, poxa, eu tô fazendo um trabalho conjunto. Então, assim, é como uma linha de produção. Eu preciso preparar aquilo que o cara vai precisar depois para fazer o trabalho dele. E depois eu não tenho que ficar olhando, porque a minha parte na engrenagem já tá feita. E é tão do caralho, assim, eu fico pensando assim, você pega um texto de uma peça, sei lá, do Shakespeare. Quantas pessoas já montaram Romeu e Julieta, por exemplo? E quantas peças são uma iguais à outra? Cada produção é uma produção. Cada grupo que tá fazendo aquela montagem tá botando a sua arte, as suas referências, o jeito que quer contar a história, que é diferente do cara que vai contar em outro lugar. E eu acho que o roteirista, quando ele termina a sua obra e entrega pro mundo, eu acho que é do caralho você saber que o cara vai fazer de uma outra forma, que não tem nada a ver com o que você pensou, e que pode resultar maravilhosamente bem. Pode ser que eu não goste enquanto roteirista, porque não foi o que eu imaginei. Mas pode ser que, enquanto manifestação de arte, seja incrível. Então eu acho que seria legal se todo mundo que escrevesse um texto, um roteiro, não sei o que lá, tivesse um pouco mais desse desapego. Eu já passei por uma de teatro, assim, que o autor não gostou da montagem que foi feita, porque ele achou que não era igual ao que ele tinha imaginado. E esse deve ser o pior cenário, né, meu? Se fosse pra ser igual você imaginou, era você que tinha feito a produção, entendeu? Não eu. Exatamente. Do jeito que eu quis, do que eu entendi do texto, do que eu achei que tinha que contar, do jeito que eu achei que seria interessante. Agora, você acha que de repente, vamos supor, em termos aqui de filme, né? Você acha que, por exemplo, um filme ruim, ele passa necessariamente por um roteiro ruim, ou o diretor ele pode, sei lá, estragar aquele roteiro por ele ter uma visão artística completamente distinta do roteirista? E aí, Carlão, responde você primeiro. Lógico que pode estragar, é óbvio, mas assim,
Eu não acho que é pela visão artística. Porque, de novo, eu gosto muito de separar a questão de roteiro e história. O público, ele vai para ver uma história. Seja num quadrinho, seja num cinema, no teatro, TV, ele quer uma história. E uma história se compõe por roteiro, direção, produção, atuação, desenho, o que quer que seja. Se eu escrever um roteiro de teatro e o cara não souber atuar, acabou com a história. O roteiro é excelente, mas a história acabou, né? Tipo, a história é um conjunto de tudo. Sim, então, exatamente. Sim, o diretor pode cagar no roteiro fácil. É que eu imagino que o cara que é roteirista, sei lá, sentando lá pra ver o filme que ele escreveu, acaba de assistir o filme lá e fala, filha da puta, olha o que esse cara fez. Cara. Vai ler as críticas, sabe? Aí olha lá e vê todo mundo falando, pô, o filme é muito fraco, que história fraca, que diálogos fracos, que personagens rasos, como a gente faz muito aqui no podcast, né? Mas ó, isso que você colocou é bacana. Que nem você falou, se você for falar, por exemplo, do diálogo do filme, isso é culpa do roteirista. Uhum. O diálogo putz, esse diálogo é horrível, é clichê. Isso é culpa do roteirista. Uhum. Se a história, o pessoal tá falando, o filme é ruim como um todo, aí você pode procurar onde que tá o problema. Mas se são questões técnicas, aí você vai buscar o ponto da técnica que tá ruim. Uhum. Entendi. E é muito louco, né? Porque o ator, ele gosta de botar caco em qualquer texto que ele fale. Porque, assim, ele estuda o texto, eu sei porque eu sou ator. Ele estuda o texto, ele sabe que ele tem que falar aquilo que o roteirista foi lá, escreveu, ele pensou palavra por palavra, mas chega na hora ele quer falar do jeito dele. Cala a boca, Magda! Exato. Mas botar o texto que ele quer. Eu sei porque durante a filmagem do filme, eu tava, né? Porra, eu tava atuando também. E eu vi as pessoas inventando coisas. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. E o texto é meu, porra! Aquela porra, velho, pra você chegar aqui e falar um monte de nada a ver, pura onda. Fui eu que escrevi essa merda aqui, pô. Sabe que eu acho que tem uma outra coisa, assim, de tipo... Eu não sei se a gente consegue, tirando a parte técnica, como o Carlos falou, de julgar, ou sei lá se essa é a palavra certa, o filme ou a manifestação artística de boa ou ruim, certa ou errada, né? Porque o que bate pra mim é diferente do que bate pra você, Rafael, é diferente do que bate pro Henrique, é diferente do que bate pra cada um. Você pode achar que aquele filme é o filme da sua vida, eu posso achar um cocô, achar que aquele filme é o ó, que o texto é ruim, que a direção é ruim, que a fotografia é péssima. E pode ter gente que acha lindo e maravilhoso. Você nunca vai conseguir agradar gregos e troianos, isso é fato. Exatamente. Mas a parte técnica, então quando você lê uma crítica que o cara sabe do que tá falando, você mesmo, você fala assim, puta, realmente, não, peraí, eu dei uma viajada, eu vou até assistir de novo, né? Mas acontece muita coisa na produção mesmo, quando começa a fazer acontecer a peça ou o filme, que a gente, o espectador final não sabe, né? Mas... sei lá. É a mesma coisa de publicidade, né, cara? Você tá com... Você tem aí uma peça que você acha magnífica, você apresenta pro cliente, o cara vai mudando até o ponto de ficar uma bosta e todo mundo fala, nossa, que peça bosta, quem que fez? Ah, foi o fulano de tal. Aí o cara acaba tomando porque ele fez, só que na ideia dele primeira não era daquele jeito. É complicado, cara, assim, mas se você, assim, como peça da engrenagem, trabalhar pra chegar, vamos dizer assim, num primor do que você pode fazer, você tem que também que confiar que os outros vão fazer isso. Agora, se vai sair ou não, se vai agradar todo mundo ou não, aí é outros 500. Total. É desapego, né? Você entrega pro mundo e seja o que Deus quiser. Exato. Exatamente. Eu tava pensando justamente nessa questão de quando se trata de roteiro, vai se transformar em alguma mídia. Seja o quadrinho, seja a TV, seja o cinema, seja o teatro. E nesse processo sempre vai ter mudança. E aí, isso que eu tava pensando nisso agora. Eu acho que a grande maioria dos roteiristas nada mais são do que, não sei, tirando quem tem o trabalho de ser roteirista, eu acho que a maioria invariavelmente passa por outras coisas, né? Assim, ou é também ator, é também diretor, é também, sei lá, iluminador ou sei lá o quê. Porque o processo criativo é muito difícil você ter um processo criativo focado em uma coisa, né? Tirando, sei lá, o Braulio Mantovani, que é roteirista, acima de tudo, a maioria dirige, atua e a criação
multimídia, né? O processo criativo é multimídia a partir da pessoa, e a partir do momento em que é uma coisa coletiva, você passa por tanta leitura que não tem como sair exatamente como você imaginou, seja qual for a sua função, né? Eu acho que a gente que está acostumado a trabalhar num movimento artístico de grupo, você tem contato com outras fontes, né? Com o produtor, com o ator, com o iluminador, e você, quanto artista, porque o roteirista também é um artista, você tem vontade de conhecer aquilo, você tem vontade de aprender aquilo, e com certeza aquilo vai vir a agregar você a fazer o seu ofício de fato. Então eu falo que hoje, se você fala assim, você é roteirista, eu falo, não, eu sou ator. Eu me aventuro a fazer outras coisas que, querendo ou não, algumas dão certo, outras não. Mas porque eu vou tentando fazer um pouco de tudo. Então, quando eu tô no teatro, eu não vou ficar no camarim simplesmente esperando a hora de eu entrar no palco. Eu chego antes, eu monto o cenário com a galera, eu passo o áudio, eu fico lá em cima, eu mudo a luz com a galera. Eu gosto de estar nesse movimento, tendo contato com todos os cantos mesmo, porque eu sei que aquilo vai me somar quanto artista, quanto ator que está no palco, ou quando eu vier para casa para escrever alguma coisa, eu sei o que acontece, você está trocando ideia com a camareira do teatro, ela tá te contando histórias que de repente você não vivencia na sua realidade. Exatamente. E aquilo vai ficar em você de alguma maneira. Então daqui a 10 anos, se eu for escrever alguma coisa, não sei o que lá, aquela história, aquele momento que passou com ela vai vir à tona pra mim. Exatamente. Vou até lembrar aqui, fazer um jabá interno aqui nosso, que a gente bateu um papo com a Gabi Egito, né, que é uma diretora que tá em Hollywood e tal, lá tá tentando a carreira lá, e a gente conversava inclusive sobre esses estilos de direção, e ela comentava algo semelhante a isso que você falou, porque ela falava assim, o cara que é ator, por exemplo, e que resolve ir para a direção, ele tem muito mais consciência do que aquele ator está sofrendo naquela cena, ou o que ele está passando, e ele consegue de uma maneira muito mais harmoniosa instruir aquele ator, porque ele já vivenciou aquilo, né? Você vê no filme quando o diretor é diretor de cena ou o diretor é diretor de ator. Exatamente. O resultado final. Mas um não é melhor que o outro. Mas assim, cada um vai agregando as coisas que vão passando por ele, sabe? Aquele lance que muita gente fala na TV que não é novidade pra ninguém, que o campo de pesquisa do ator é na rua. Mas não é do ator, é de qualquer um. Também acho. O pintor, o roteirista, o iluminador, é tudo na rua. Você vai vendo a história dos outros, sentando, conversando, entendendo, vendo, pirando. Tudo isso vai ficar em você, vira parte do seu DNA. E aí, na hora que você for fazer a sua manifestação artística, aquilo vai vir à tona. E uma coisa que é bacana também de falar é que, assim, que nem o Bruno falou lá no começo. Pô, eu não vou mexer na edição porque eu tenho que respeitar o trabalho do cara. Apesar de você ter contato com todas essas pessoas, eu acho que uma coisa que é difícil, que você vai aprendendo quando você vai fazendo esse tipo de manifestação artística em grupo, é você saber estar em contato com todos, mas respeitar o espaço de cada um, né? Por exemplo, eu sou o roteirista nesse projeto. Então, assim, lógico, eu vou procurar manter contato com todo mundo, mas, poxa, eu não vou enfiar meu bedelho no trabalho do cara, né? Eu acho que um exemplo muito massa que eu sempre lembro é do Dave Grohl, do Foo Fighters, que, o cara, ele é um músico completo, ele toca guitarra, piano, bateria, canta. E assim, quando o cara é chamado, por exemplo, que ele foi num show lá do Tenacious D pra tocar bateria, em momento algum ele quis o holofote pra ele. Não, ele era o baterista. E o cara sabe fazer tudo, mas ele era o baterista. Então, tipo, naquele momento, ele sabia aonde ele tinha que estar, o lugar dele e tudo mais, e fez o que precisava. Então, tipo, acho que esse saber trabalhar em grupo, no começo é muito difícil, principalmente pro artista, né, que quer colocar a sua visão em tudo, sabe, tipo, que nem a gente falou, tem roteirista, cara, pô, não, isso aqui eu escrevi, você vai querer mudar e tudo mais, só que aí você vai aprendendo, poxa, não, o cara também é artista, ele tem a visão, e agora é a hora de eu tirar aí o pé do acelerador e deixar ele fazer a parte dele, né? E eu fico tentando entender um pouco o que passa na cabeça do artista que assume uma produção, o cara faz produção Zezinho das Couve, texto Zezinho das Couve, figurino Zezinho das Couve, cenário Zezinho das Couve, direção Zezinho das Couve, e aí, o cara assume todas as funções. Será que ele tem problema em trabalhar em grupo? Será que ele é egocêntrico demais, que ele não consegue dar liberdade para os outros trabalharem e mexer, sabe?
Eu acho que não sei, eu tava pensando nisso nessa viagem que eu tava agora com o produtor do filme também. Eu falei, me dá um pouco de preguiça, sabe? Depois que o cara domina tudo, você... Não precisa nem subir crédito, sabe? O crédito é um só, o nome grande, negrito, tipo, todas as funções é o cara. Cara, eu escutei uma frase, cara, que eu acho que ilustra um pouco isso que você falou, que o cara falava assim, que hoje, né, tem muitas pessoas que preferem ter um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade, sabe? Então o cara acaba, tipo, ele tenta ir por todos os campos, entender um pouco de tudo, e no fim, se você tenta se aprofundar um pouco mais com ele, vai falar um pouco mais sobre edição, sobre não sei o que, o cara já não sabe, ou não tem e tal. Então é necessário justamente isso, que a gente não seja um mar de conhecimentos com... Não, eu querer saber, eu acho do caralho. Agora, o saber que o fulaninho sabe mais do que você e deixa ele fazer o trabalho dele é o mínimo, né? Porque, porra, o Carlos falou do Dave Grohl agora, de bateria. Eu lembro que quando eu era moleque eu tocava bateria, e aí quando eu comprei minha bateria tava lá o kit simples pra quem tá começando a tocar bateria. E eu, moleque, ia na Teodoro Sampaio aqui e ficava nas lojas e queria saber, queria acontecer, me dá prato, quero comprar, quero fazer, quero acontecer. Aí um dia o cara que vendeu a bateria pra mim falou assim, bicho, pra que você quer tanta coisa assim? Você não sabe mexer em nada, velho. Você vai ver aquela bateria enorme, cheia de coisa, você não sabe tocar, aquilo vai te frustrar. Em menos de um ano você não vai querer mais tocar nada. Tipo, aprende a tocar o básico. E na hora que você tiver necessidade de fazer outra coisa, de agregar mais coisa, você vai atrás. Não antes de saber, de ter o conhecimento de tudo. Que eu acho que é um pouco o que você falou também, dessa profundidade que não existe. A pessoa quer entender um pouquinho de cada coisa, mas não se aprofunda em nada, não sabe fazer porra nenhuma. You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Aproveitando esse gancho aí mais didático até do o que aprender. Por exemplo, muita gente que ouve o podcast é adolescente, tá entrando pra faculdade ou ainda tá meio perdido. O que vocês dois poderiam explicar sobre como é um roteiro? Tipo, pensa no cara que nunca viu um roteiro na frente. O que ele vai encontrar, assim? Como que é a estrutura padrão de um roteiro? A coisa mais chata do mundo. Não, mas é verdade. Quem é roteirista sabe que, tipo, o roteiro... Você pega pra ler um roteiro, é muito chato. Que é extremamente técnico. É justamente por você pensar que outras pessoas vão continuar aquele trabalho dando sua visão, você tem que ser o máximo sucinto e colocar unicamente as coisas que o cara precisa pra contar a história. Então, assim, você, que nem o Bruno falou, você colocasse num roteiro de cinema, se é externa, se é interna, aonde que vai ser... Você não vai, a não ser que seja extremamente primordial para a história, você não vai ficar colocando ângulos de câmera, se vai ser panorâmico, cacete A4. Você vai falar assim, tal lugar, tipo sala, noite. Homem conversa com outras pessoas no computador. Sabe? Tipo, é isso, sabe? Não precisa ir além disso. Né? Não tem que ficar se estendendo, fazer uma parada literária. Não, tipo, ele estava sentado sob uma cadeira de mogno e... Né? Foda-se, entendeu? Tipo, então, assim, acaba sendo até... Parece brincadeira, mas quem lê um roteiro mesmo, acha um porre. Você vai ler mesmo se você quiser saber como que funciona, a maneira de você colocar as coisas. Mas a estrutura, ela é bem dura, vamos dizer assim. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa também que a gente até comentou aqui no podcast 63. A gente conversou com o Bruno Scartozoni, que é um professor de storytelling, né? E a gente conversou sobre a arte de contar a história. E ele falava que quando você vai escrever uma história, você precisa pensar numa quebra de rotina, né? Quer dizer, você precisa pensar em eventos extraordinários que vão acontecer. Tem que ter um protagonista, tem que ter um antagonista. Esse antagonista pode ser desde um super vilão até uma sociedade inteira, uma doença, alguma coisa. Precisa ter algum tipo de conflito, ou seja, algo que leve esse protagonista a ter um tipo de embate, né, com aquilo que está acontecendo. E aí você precisa ir criando a sequência de eventos para que ele tenha um começo, um meio e um fim. Então, basicamente, ele falava, você precisa ir de um ponto A para o ponto B, tendo aí alguns pontos de viradas, né?
mas você precisa ter isso daí na cabeça. E na hora de você roteirizar isso, aí entra muito mais uma parte técnica mesmo, de você tentar descrever a cena de uma maneira que não seja nem tão detalhada, nem tão superficial. E até, aproveitando aqui, né, esse roteiro que eu escrevi com o Daniel, a hora que a gente começou a escrever o roteiro, cara, o Daniel escreveu uma parte, a hora que ele passou pra mim, eu detalhei o roteiro até assim, a cor da unha da menina, mas... E aí, a hora que eu devolvi pro Daniel, Rafa, eu vou cortar tudo, porque o seu roteiro tá muito, é muito chato, vamos falar pra você dirigir isso daqui, entendeu? É isso aí, você resumiu o podcast, podemos falar. Many people think the story comes from outside and inspires you, right? But I don't think so. I think for artists create things. I think the things that they're going to create are already in them, and they just need a stimulus, a reason. As I said, writing when you don't feel like writing. Those days when you really don't want to, you have to force yourself, those are usually your best days. Sabe que eu ia fazer uma pergunta pro Carlos? Ô Carlos, quando você começa a escrever um roteiro, você já vai na parte técnica direto? Ou você faz, de repente, você pira numa história, escreve, rascunha a mão, vai num Word da vida, antes de começar a fazer mesmo tecnicamente? Cara, a primeira coisa, eu fico muito tempo na minha cabeça. Eu vou amadurecendo toda a ideia, assim, na minha cabeça, do que eu quero contar, por que eu quero contar, por que seria legal contar aquilo. E depois que eu tenho alguma coisa quase que fechada, que daí, assim, eu parto pra parte técnica. Mas eu dou uma pirada um tempo antes, assim, eu fico viajando. Eu gosto muito de trabalhar escutando música, né? Então, assim, às vezes eu ponho uma música pra me dar um certo tipo de sentimento, pra ver se sai alguma coisa, mas eu passo, dependendo da ideia, eu passo aí pelo menos alguns meses pirando antes de começar a fazer qualquer coisa, né? O próprio Jones mesmo, ele começou de uma maneira que eu não esperava, e aí eu fui amadurecendo até... Eu acho que a parte técnica é na hora que eu vou tirar aquilo da minha cabeça e vou começar a botar no papel, porque eu preciso me organizar, né? Eu até não sei, Carlos, se você lembra, mas... Eu e o Carlos, a gente fez faculdade junto e tal, e a gente teve uma professora que, assim, deu um básico sobre roteiro pra gente e tal, e eu não sei se você lembra, mas ela sugeria pra gente, assim, você escrevia a sua história, e aí depois você pegava, sei lá, um bloco de post-it, assim, e você ia tipo, escrevendo os principais pontos da história e depois você distribuía aquilo por um painel e você tinha mais ou menos ali a visão de como a sua história estava montada, e a partir daquilo você ia tirando um post-it, colando outro, ou falando, não, isso daqui que acontece aqui pode ir pra cá e tal. Então você fazia como se fosse um quebra-cabeça, assim, né? Sim, isso eu ainda faço hoje, só que século XXI, né? Eu faço no computador. Ok, Carlos Greenpeace. Eu não vou ficar fazendo post-it e tal, mas eu escrevo muita coisa à mão, só que isso quando é quadrinhos, né? Quadrinhos, aí eu procuro entender como que vai ser a cena, porque o quadrinho ele tem uma linguagem própria dele que também, até o tamanho do quadro influencia na narrativa. Então, assim, eu acabo fazendo à mão. Mas em termos de história mesmo, eu uso hoje um programa chamado Scrivener, né? Um programa muito bom, e ele tem uma funcionalidade nele que é como se fosse esses post-its. E aí você vai adequando dentro da história, tudo mais. Isso aqui seria melhor acontecer em tal ponto, né? Ou até mesmo no próprio Excel, dependendo da onde... É que esse programa, ele dá uma visão muito geral, ele dá assim, ele
geral parece até uma coisa meio fútil, assim, não? Mas é uma visão muito ampla, né, do roteiro. Você consegue ver direitinho as páginas, tudo ali, né? Eu lembro que você me mostrou, é um programa bem legal para quem quer escrever, né? O custo-benefício dele é muito bom e ele é bem completo, né? Então, assim, isso facilita pra caramba. Mas esse negócio de você escrever eventos e ir adequando eles na tua história, isso ocorre muito. Ocorre muito. Eu procuro fazer isso digital até por conta de facilidade, né? Tem uma pergunta para fazer, na verdade, na questão de vocês... assim, nesse processo de criação de roteiro, eu achei interessante porque eu tava até olhando aqui, aliás, Bruno, legal, né? Hoje você entra no IMDb, você tem lá Catarse, roteiro de Bruno Lopes, olha só. Eu nem sabia que porra era essa, velho. Então tá lá já no... Até agora, pra te falar a verdade. Alguém fez uma pesquisa, acho que foi meu pai que fez uma pesquisa, saiu, passou pra mim, eu falei, caralho, que trem é esse? Não sei até agora. É o maior site de cinema do mundo, é esse IMDb, ele funciona quase como uma biblioteca de filmes, assim, e é muito legal porque você entra lá, você acessa o filme, aí você tem, por exemplo, o nome do diretor, roteirista, e você clica no roteirista, você tem todos os roteiros que o cara escreveu ou que ele dirigiu, tem uma ficha técnica, né? E é legal, porque eu entrei lá e digitei Catarse e você já tem lá direção do Vinícius Vasconcelos, escrito por Bruno Lopes, Daniel Piccolo, já tem lá, cara, então bem legal. E eu ia até te perguntar sobre isso, assim, essa diferença para vocês, porque aqui, pelo menos na ficha técnica, tá dizendo que você escreveu o roteiro com mais 2 pessoas aí, né? E o Carlos tem esse processo criativo dos Jones, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais individual, né, Carlos? Depende muito, assim, eu vou pelo individual por conta do ritmo de trabalho, mas tudo que eu posso ampliar para conversar com outras pessoas, às vezes tirar uma ideia, resolver alguma coisa que eu sozinho não tô fazendo, eu procuro sempre conversar, mesmo com o Mauro, assim, sabe, dos Jones. Então, mas aí existe essa diferença de um roteiro compartilhado, vamos dizer, e um roteiro mais individual. Como que é o processo de trabalho de um roteiro compartilhado? Quer dizer, você tem outras pessoas que estão ali ajudando a escrever, mas isso é centralizado em uma pessoa? Por exemplo, o Bruno era o cara responsável por escrever o roteiro e o Daniel, por exemplo, ia lá e te ajudava a compor alguma coisa? Ou de repente você escreveu o roteiro, no outro dia o Daniel vinha e falava, cara, mudei a cena tal? Não, então, o que aconteceu com o Catarse foi assim, eu escrevi a história é minha, né? E aí, quando a gente começou esse processo de roteirização dessa história, que eu fui estudar e tal, no começo, antes de eu começar a entender como é que funcionava, passar a história pro roteiro, o Dani veio e começou a dar uns pitacos, mexer em alguma coisa junto comigo. A gente sempre se encontrava na produtora, fazia umas reuniões semanais e tal, e debatia. Quando o Vini chegou, ele veio a somar muito, e a gente sempre debatendo algumas coisas, falando assim, puta, esse ponto eu acho que tá meio fraco, isso aqui acho que não tinha que acontecer, mas porque aí debatia aquilo, aí falava, bom, beleza, então eu vou levar pra casa, vou mexer e tal. Aí o Vini falava pra mim, eu vou mexer também, aí passo pra você passa pra mim, e aí ia rolando assim. A gente sempre deixava em outra cor as coisas que a gente mudava, e aí depois eu pegava, eu lia, ele lia o que eu escrevia, a gente sentava, debatia, falava, não, isso não é legal, isso é bacana, acho que aqui a gente perde, porque por causa disso, isso e aquilo. No final ficou muito entre mexendo, quem ficou mexendo mais foi eu e o Vini mesmo, o Dani mexeu bem mais no começo só, deu alguns palpites e tal, mas eu acho do caralho, assim, porque a história era contada de uma forma, quando a gente passou pro roteiro a gente centralizou mesmo o que a gente queria contar de fato, tirou os excessos do que tinha na história original. É o que eu falei, assim, cada um tem uma visão de vida. O Vini, por exemplo, é do Maranhão, eu sou do Rio,
o Dani é paulista. Então, assim, todas as vivências, as coisas que cada um gosta, o tipo de filme que cada um assiste, acabou vindo um pouco nesse roteiro, sabe? Então, porra, eu tava muito batendo a mesma tecla, aí o Vini veio e falou assim, não, porra, isso aqui podia ser diferente. Eu falava, puta, realmente. Aí me abriu a cabeça, aí eu fui terminando de escrever uma outra parte. Eu acho que é do caralho, assim, eu acho que não é novidade roteiro ser escrito em grupo também, né? Não, é lógico. Novela é um caso mais comentado aí, né? Que você tem um cara que eleva o nome, né? O glamour todo, mas ele tem uma equipe que trabalha com ele. Mas eu acho legal, eu acho que é mais uma manifestação de arte que dá pra fazer em grupo. E de qualquer jeito você precisa também ter o desapego, mas deve rolar umas brigas aí no meio, não rola não? Cara, nunca rolou briga, velho. Vou te falar, eu acho que a galera tava muito em sintonia. Eu acho legal. Que isso é importante, sabe? A gente tava tanto dentro daquilo, tão afim de fazer, a gente sabia a história que a gente queria contar, a gente sabia direitinho qual era o perfil dos personagens. E aí, assim, era mesmo afinando uma coisa ou outra, uma parte técnica. O Vini é do Maranhão, mas ele estudou nos Estados Unidos, o cinema e tal. E aí ele vinha e falava uma coisa diferente do que eu tava imaginando. Aí eu falava, puta, então vamos por aqui. Sempre foi uma coisa muito gostosa, assim. Nunca teve um lance de egocentrismo, tipo, porra, ele cortou uma parte que eu queria, sabe? Não teve, essa parte a gente não vivenciou. Pode ser que, sei lá, em outros casos aconteça, mas nesse em específico não rolou, não. Uma coisa bacana que o Bruno falou, por exemplo, a história dele, o roteiro, ele assina com outras pessoas. Tipo, o Star Wars, o Império Contra-Ataca, a história do George Lucas, mas ele não escreve o roteiro. Né? São outras duas pessoas que fazem o roteiro. Por isso que eu sempre falo, são duas coisas diferentes. Exatamente. E agora essa comparação foi boa, hein? Você comparando aí o Bruno com o George Lucas. Caralho, hein? Mas é legal porque rola muito isso em adaptação de livro, por exemplo, né? Pô, o livro é do fulaninho de tal, mas o roteiro é de outro cara. Ele pegou o livro, leu o livro, adaptou pro cinema e tal, pediu os direitos e virou um filme do caralho. Aliás, uma coisa muito interessante que eu já estava pensando e que casa bem com a adaptação de livro para cinema e tal, é com a questão da linguagem. Assim, no teatro e na TV a gente tem uma linguagem bem mais verbal, né? É necessário dizer o tempo inteiro, que a história seja contada pelos diálogos, enquanto que no cinema, e eu imagino que nos quadrinhos também, até vejo quadrinho e cinema como duas mídias bem semelhantes, né? Das coisas bem parecidas nessa linguagem, você consegue mostrar as coisas, né? Então, você consegue mostrar na expressão um sentimento, você consegue mostrar em forma de algumas imagens que no passado um determinado personagem teve algum tipo de trauma. Enquanto que na TV, por ser da TV, você precisa entender que o pessoal tá, tipo, vendo TV e fazendo várias coisas juntos, e no teatro, porque você tem o cenário parado, né? Então você tem que contar isso, tem que colocar no diálogo de alguma forma. Fica difícil na hora de fazer o roteiro. Será que existe algum tipo de vício? Por exemplo, o cara faz muita peça de teatro, aí vai fazer um filme, tem dificuldade, acaba virando uma peça de teatro filmada. Ou o cara faz muito cinema, aí vai fazer televisão, faz aquele negócio que na TV fica chato pra caramba e não dá audiência. Será que é difícil conseguir se adaptar a esses tipos de linguagem que a gente tem que ter? A gente tem linguagens diferentes no teatro, na TV e no cinema. Eu não vejo isso de que alguma delas tem que ser mais verborrágica do que a outra. Eu acho que todas podem ser muda e vai ser incrivelmente do caralho. E rola, porque eu já assisti peças onde praticamente muda. E foi incrível. Eu acho que o roteiro, ele é adaptado pra mídia na parte mais técnica do que da história em si. Eu acho que a gente tem que colocar no cinema realmente porque a gente sabe que vai ter um diretor que vai estar colocando a câmera num certo lugar, ele vai achar se vai usar aquele sofá, e tem uma parte da arte que vai saber se vai ser um sofá verde, amarelo, azul, preto, branco. A gente só coloca se é dia, se é noite, se é na sala. Na televisão, eu acho que é justamente pela produtividade, pelas coisas serem mais imediatas, mas a história é a mesma, assim, você vai roteirizar, acho que de uma forma um pouco diferente, tecnicamente, mas é a mesma coisa no teatro igual, assim, a história é a mesma,
você vai usar os elementos do teatro para contar aquela história. Quer dizer, o cara que... Não interfere no teatro também. No teatro você consegue fazer tudo igual. O cara que escreve para teatro consegue escrever para cinema ou para TV de uma forma até que tranquila, se ele já tem essa experiência da escrita, né? Acho que o cara sabe escrever, ele sabe escrever em qualquer lugar. Legal. Eu acho que ele vai procurar saber qual que é a forma técnica de cada uma para poder fazer, mas o cara que sabe contar a história, sabe escrever uma história, criar uma coisa interessante, legal, bacana, ele sabe fazer em qualquer mídia. Eu acho que o cara que é um bom ator, ele sabe trabalhar em qualquer mídia. Talvez tenha só uma certa intimidade maior com aquela... Você tem a sua preferência, o seu grupo, onde se sente mais confortável, onde é o seu lugar, mas acho que também acaba isso ficando um pouco de... Tô mais acostumado a fazer teatro, então o teatro é minha casa. Como ator eu acho um pouco diferente, porque eu acho que o ator é construído no teatro, né? Ele se forma dentro do teatro e aí ele migra para as outras mídias, mas ele é de teatro. Sobre essa parte da escrita, eu queria saber até de vocês dois. Se vocês têm se especializado mais, se vocês se atualizam, recomenda algum livro aí que o pessoal possa estar procurando, ou que vocês mesmos gostem, né? Que nem a gente comentou do Story, do Robert McKee, que vocês costumam ler, é algo, assim, da profissão de vocês, mas vocês têm se atualizado? Pelo jeito o pessoal tá trabalhando muito. Cara, eu acho que o que o Rafa falou agora responde toda a pergunta. Acho que você se atualizar escrevendo é escrevendo. Né? Assim, que nem a gente falou lá no começo, escrita é uma forma de você expressar alguma coisa. Óbvio que você vai expressar aquilo que você está em contato com o mundo. Então, assim, não é porque eu tô, vamos dizer assim, escrevendo que eu preciso ler toda hora algum livro sobre roteiro. Eu prefiro muito mais ler as notícias do dia ou algo pertinente, por exemplo, spoiler um pouquinho do projeto que eu vou fazer agora da Graphic Novel, vai sair em agosto. É sobre pirata. Então, assim, eu prefiro ler sobre piratas e a história da pirataria e não sei o que tem, tal, do que ler um livro de roteiro. Entendi. Isso é uma forma de eu me atualizar no que eu tô fazendo. Né? Legal, Carlos, o que você falou, porque no podcast passado a gente teve a presença do Bruno Bill e ele trabalha com história em quadrinhos. E o primeiro trabalho dele, ele lançou na Irlanda. O Daniel me corrija se estiver errado. Ele não corrigiu, estou certo. E é sobre uma rainha que teve na Irlanda e é conhecida como a Rainha Pirata. E aqui no nosso post desse podcast agora vai ter o link também do trabalho do Bruno, porque eu acho super legal você dar uma olhada como referência, né? Bill, pra ninguém confundir. Minha única dúvida é, vocês têm alguma coisa com Brunos? Então, eu até ia falar, tipo, do Bill, a gente chama ele de Bill, e daí eu falei, é melhor falar Bill pra não confundir também. Não, porque já foram citados 2 aqui e a gente tá conversando com mais um terceiro. Exatamente. Não, cara, primeiro critério pra chamar alguém pro podcast é saber se chama Bruno, sem dúvida. Então, Google e Bruno e pronto. O lance de leitura, assim, o que o Carlos falou é o que é mesmo, assim. Eu acho que a gente não precisa ficar lendo toda hora a parte técnica, livros técnicos sobre aquilo, sabe? Eu acho que vale mais você estar em contato com histórias, então qualquer tipo de livro é interessante. Eu, na verdade, eu acabo lendo um pouco mais sobre... Eu gosto muito de mitologia, né? Então eu leio sempre mitologia, eu gosto mais das africanas do que da grega, mas eu gosto da grega também. Eu gosto de assistir muito filme, eu vejo muito filme, vou muito a teatro, eu gosto de sentar para conversar com pessoas e eu acho que isso vai somatizando, ajuda para escrever história. I don't really believe that inspiration is the key. I think hard work is the key. I think exploration, improvisation is what a writer does.
tem uma coisa que eu queria até entrar dentro desse assunto que eu acho que é interessante para quem tá escutando, ou para quem pensa em ser roteirista, ou que curte, né, a profissão de roteirista e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouco, na verdade, sobre o mercado de trabalho dos roteiristas aqui no Brasil, assim. Vocês estão trabalhando, por exemplo, o Bruno lançou aí o filme, o Carlos está com a graphic novel saindo e tal, mas vocês sentem falta de algum tipo de apoio? Vocês acham que o mercado brasileiro de roteiro ainda é um mercado em desenvolvimento ou é um mercado completamente estático? Como vocês veem o mercado de roteiro? Manda ver, Bruno. Depois eu falo. Cara, eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar disso, porque o roteiro não é minha única profissão, vamos por assim, né? Uhum. Mas eu acho que o mercado tá bom, sabia? Porque aumentou mesmo, assim, agora os canais a cabo têm um percentual maior de produções nacionais, então tem muita produtora atrás de roteiro de minisséries para poder produzir. Eu acho que o teatro tá aí, tem um monte de teatro, tem muita gente procurando texto, novos textos também, para sair um pouco dos textos antigos, dos clássicos. Cinema tá aí, então assim, tá rolando produções de cinema, tá muita produção de cinema, tá rolando não só longas, mas bastante curta. Acho que a galera tá começando a aceitar um pouco mais o curta, que é ainda um pouco marginalizado no sentido de que acha que é sempre uma coisa sem estrutura, né? Que, sei lá, faculdade, TCC, sabe? Tem um pouco disso em cima dos curtas-metragens. Eu sei porque eu senti isso quando eu fiz a produção do nosso. Mas eu acho que o campo tá bem aberto, assim, sabe? Acho que no passado, acho que de repente tava um pouco mais restrito. Novos autores de novela aparecendo, canais fazendo outras produções, sem ser só novela também, como seriados. Então eu acho que o mercado tá legal, assim. O cara que é um bom roteirista, um bom contador de história ali, ele consegue achar, fora publicidade, né? Porque tem bastante publicidade também. Então, assim, história em quadrinho, contação de história pra criança, um texto, você precisa de um cara pra escrever, enfim. Eu acho que se vira nos 30, né? A gente teve até um papo aqui também no podcast, eu não lembro agora exatamente com quem, mas com certeza devia se chamar Bruno. Óbvio. Mas a pessoa falou assim, pô, esse é o momento, se você tem uma boa ideia, se você tem uma boa história, esse é o momento de você tirar ela da gaveta e ir mostrar para produtoras e tal, porque o mercado tá aquecido, então... E a galera tá atrás de roteiro, entendeu? Entendi. As produtoras estão querendo roteiro. Isso eu sei porque eu vejo bastante, assim. Estão atrás de roteiro. Às vezes chegam roteiros que não agradam tanto, mas acabam fazendo até os roteiros que não são dos melhores por causa dessa procura dos canais a cabo. Entendi. Você compartilha disso, Carlos, dessa visão também? Cara, eu acho que tá melhorando muito. De uns 2 anos pra cá, melhorou muito a abertura que tem pra roteiristas. Isso tá acontecendo. O que tá faltando um pouco é divulgação da forma com que essas pessoas possam se profissionalizar na área. Foi o que o Bruno falou, assim, você tem muita procura, só que você não tem tanto material de qualidade. Entendi. Né? Só que também você tem alguns incentivos, só que esses próprios incentivos não são divulgados. Então, por exemplo, eu sou louco pra fazer o curso com o Robert McKee de roteiro, que falam que é o melhor curso de roteiro que tem. E esse curso aconteceu 2 vezes aqui no Brasil. As 2 eu fiquei sabendo depois que aconteceu. Caraca, meu, que azar. E assim, e esse curso lá fora, ele é pago, e ele é caro. Ele é coisa de $1.000, $1.200. E aqui eles fizeram de graça com uma parceria com a Globosat. Ah, mano, a próxima vez que aparecer, você chama eu vou junto, pô. Então, e assim, pra você ver, assim, e eles pedem algum material de portfólio pra eles chamarem roteiristas que estão começando ou que querem se especializar, né? Só que, assim, os 2 eu fiquei sabendo uma semana depois. Puta, que merda. Porque os caras não divulgam, não saem em lugar nenhum. Pra você ter uma ideia, eu fiquei sabendo disso pelo blog da Ancine e os caras divulgaram 5 horas antes de fechar as inscrições. A inscrição ficou aberta durante uma semana e os caras, eles colocaram no blog
no dia de encerramento 5 horas antes. Tipo, hoje é o último dia para se inscrever. Você tá falando da Ancine e a gente tava falando da parte do mercado nacional, né? Agora, no ano passado, em 2013, foi promulgada a lei da Ancine, que é a lei 12.485. O que ela fez? Ela tem a obrigatoriedade, cada canal desses canais estrangeiros por assinatura, de ter uma parte da programação nacional. Ou seja, por isso que a gente tem visto bastante seriado nacional na Warner, Sony, Fox. Foi justamente isso que o Bruno comentou. E é por isso que eles estão fazendo esse incentivo aí por exemplo, de trazer o Robert McKee pra cá, que é porque falta roteiro bom. Só que também os caras não divulgam, entendeu? Então, assim, eles sabem que precisam por conta principalmente dessa lei, né? Só que você não tem tantos roteiristas bons aqui no Brasil e falta essa divulgação de como que esses caras podem ser bons. Porque você tem lá a escola Wolf Maia, só que é um estilo de escrita e de produção completamente diferente de uma minissérie que você vê em outros canais, né? Canais pagos, principalmente. Então, eles sentem falta disso. Mas tem muitos personagens que já estão em domínio público. E personagens conhecidos, sei lá, Aladdin, Cinderela, Drácula, Peter Pan. Ou seja, seria muito legal até uma produtora, um roteirista brasileiro adaptar a história pro nosso ambiente. Ou seja, tem uma gama enorme de possibilidade, tanto de fazer um roteiro assim autoral, novos personagens, ou usar esses personagens que estão em domínio público com histórias se passando aqui ou não, mas com produção brasileira, né? Eu não sei se vocês acham interessante isso. Então, mas qual que é, de repente, a procura da galera pra assistir uma adaptação do Aladdin num canal a cabo? Porque às vezes, assim, pode ter certeza que alguém já fez. Alguém roteirizou de uma forma muito louca a história do Aladdin pra adulto, sem ser pornográfico, mas assim... O Aladdin do Agreste. Não sei, mas assim, pra onde que você vai? O Warner, de repente, não se interessa, a Sony não se interessa. Então, a gente acaba não vendo na televisão, não fica sabendo o que tá passando em algum lugar, mas às vezes acontece, ele tá pronto e tem gente, assim, porque o roteiro tem de monte, mas não são todos que são aproveitados e são produzidos, e acontece, mesmo com essa lei do aumento das produções mesmo no canal a cabo. O que o Carlos falou é uma parada que eu tenho pensado pra caralho, assim, querendo ou não, a gente vem de novela, né? Então, assim, roteiro, atuação, tudo, o forte do Brasil é novela, então isso tá muito impregnado em todo mundo. Só que eu acho que o cara, quando vai assistir uma minissérie num canal a cabo, ele não quer ver alguma coisa que tenha a novela como referência. Ele quer ver outra coisa, é outra forma de contar uma história. São as minisséries gringas, né? Breaking Bad, enfim, todas essas que estão rolando aí. E aí eu acho que falta um pouco desse tipo de roteiro mais gringo mesmo, de saber fazer um roteiro que o público procure num TV a cabo. Então, se você vai querer assistir Friends no TV a cabo, você não vai assistir... sei lá, qualquer programa de humor na TV aberta. Por quê? Porque tem as suas diferenças de roteiro. Então não adianta eu querer fazer um roteiro como é o da TV aberta para passar na TV a cabo. O público não vai assistir. O canal vai comprar para passar, ou ele vai fazer a coprodução, mas você não vai ter ibope, você não vai ter nada. Eu achei muito legal, porque assim, o que o Carlos falou acabou se transformando na crítica ao que eu acho que talvez seja o principal problema do mercado de roteiristas, se você parar pra pensar, que eu acredito que seja o da panelinha ainda. Então, por exemplo, esse curso do McKee, por que não divulgaram? Porque ia ter muita gente querendo. Quem ficou sabendo? O cara lá da Globo, o cara não sei da onde, e aí só falaram pros amigos deles, pra panelinha, e aí depois, libera aí pra dizer que a gente divulgou e tal. Então eu imagino que ainda tenha muito isso. Sei lá, as grandes emissoras e as grandes produtoras têm talvez, mesmo que sem querer, não que seja planejado, né? Mas talvez tenha ainda grupos de roteiristas que ainda comandam e que carregam essa coisa da novela, e daí fica difícil você realmente chamar novos roteiristas e formar esses novos roteiristas, né? Isso, cara, é natural de qualquer cenário de transição de uma área. Então, assim, você tem uma área que tá, vamos dizer assim, forte ou bem estabelecida num lugar, e aí começa a existir uma necessidade de você ampliar. Os caras que já estão estabelecidos, eles vão querer manter, só que não vai ter jeito. Uma hora ou outra, isso vai mudar, como tá mudando
mudando no Brasil. Né? Você vê, por exemplo, o fato, por exemplo, do Bruno tá com um seriado roteirizado por ele na Sony. Pensa se isso poderia acontecer, sei lá, há 5, 10 anos atrás. Não, peraí. Fuck me! A minissérie da Sony não é minha, não. Então, o que eu perdi? I am so paralyzed! Eu só tô como ator lá. Bom, mas, enfim, vamos pegar que seja como ator. O cara que fez o roteiro pra lá. Isso nunca seria possível há 5, 10 anos. Tipo, uma produção dessa não seria possível há 5, 10 anos. Não é assim tão velha essa mudança. Então, assim, as coisas estão começando a esquentar, tá mudando, o pessoal tá começando a olhar pra isso e sentir a necessidade. Mas é óbvio que ainda vai ter a panelinha. Por exemplo, você pega uma ou dois filmes, os caras já estão acostumados com os caras velhos de guerra lá de dentro, sabe, escrevendo, produzindo, que funciona, e não dá pra você culpar os caras por isso. Sim, né? lógico. Mas eu acho que a panela tem em qualquer mercado. Exato. Em todos os lugares. E eu não sou contra a panela, não, porque a panela só se forma porque você tem total confiança de trabalhar com aquelas pessoas que estão ali. Exatamente. E aquelas pessoas estão acostumadas a trabalhar com você e você acaba ficando nelas. Então, assim, não é uma coisa ruim a panela. Quando se trata de produção artística, você precisa estar com gente que está entrosado com você, né? Não dá pra você trabalhar, fazer um roteiro com um cara que você nunca viu na vida e tal. Então, essas panelas se formam automaticamente. Tem um lado ruim e tem um lado bom, mas assim, não é uma coisa péssima. Eu acho que o cara que tá no mercado financeiro, ele tem a panela dele também, sabe? É lógico. Ele tem a panela dele também. Então, assim, não é um lado ruim. Agora, que tá numa parte de transição mesmo, então assim, os canais teve uma época que não tinha produção pra eles passarem. Exato. Porque abriu esse mercado e as produtoras não tinham conteúdo pra vender ou pra fazer, pra coproduzir ou pra poder negociar e fazer uma coprodução. Então, assim, eles foram pegando o que tinha porque eles tinham que cumprir a lei. Mas vocês não acham que, de repente, esse mercado ter sido aberto de uma maneira, vamos dizer, assim, aqueceu principalmente nessa parte do canal fechado e tal, muito também porque as produções independentes ganharam força e de uma certa forma a gente conseguiu mostrar que tem muita coisa boa que fica engavetada e ninguém vê. Aí você pode dizer que, porra, hoje você tem aí, por exemplo, o próprio Catarse, que não é o filme do Bruno, mas é o canal. O crowdfunding, você tem o próprio YouTube que, tipo, hoje virou um canal muito bom também pra você ter sua própria programação e tal. Então vocês acham assim que, tipo, essas produções independentes alavancaram essa necessidade por roteiros novos, de pessoas novas, por exemplo? Eu acho que foi a falta de ibope, cara. Foi o que o Bruno falou, tipo, se você fica bate numa mesma tecla durante muito tempo, chega uma hora que ninguém quer ver. Uhum. E aí, por exemplo, pega no próprio cinema mesmo. Você tinha filmes, por exemplo, aquele Olga. Cara, é uma novela de 2 horas de duração. Exatamente. É chato pra cacete. Eu não quero ver um filme. Eu não quero ver uma novela. Eu quero ver um filme. Exatamente. Saca? Aí você tem um Cidade de Deus, que é um filme. Uhum. Entendeu? Então, assim, aí, puta, dá ibope, tem público, os caras querem ver. Aí você fala, meu, uma coisa que eu ouvi, eu não lembro aonde, mas que fala assim, cara, o público vota com a carteira. E a carteira, no caso de uma TV, tal, é o ibope, ou no caso de uma cinema, é a bilheteria. Então, assim, se não tá dando ibope, não tá tendo público, os caras veem que precisa mudar de alguma forma. Pô, fizeram uma diferente, tal, puta, tem um monte de gente vendo, vamos buscar gente que faça diferente. O cenário independente, ele ajuda isso, mas principalmente pelo fato de que as pessoas não querem mais mesmice, né? Sim. Não, e além disso, o artista, ele se movimenta, né? Então, assim, ele tem que mostrar sua arte, ele vai buscar mostrar sua arte em algum lugar. Então, assim, o YouTube, antigamente não era um canal que você via umas produções como você vê hoje. Antigamente eram uns vídeos nada a ver, que a galera fazia com os amigos pra mostrar pros outros. Eram umas coisas mais pobres. Hoje em dia você tem super produções dentro de um canal de internet. Então, assim, o movimento artístico ele vai tomando conta de espaços também, claro, sabe? E vai abrindo esses campos também. Então você vê surgindo pessoas geniais, assim, sabe? Não dá pra não falar do Porchat,
sabe? Dessa galera do Porta dos Fundos, que são geniais. A galera começou um movimento e hoje eles são quem são, sabe? A galera para pra olhar, vai assistir, sabe? Dos dias que eles postam coisas novas. Tem gente que faz produção de futebol, como Fominhas, que é uma galera de uns amigos meus, atores, que faz um puta programa legal sobre futebol, num canal de internet, que tem Ibope, que rola, super bacana. A galera fazendo bastante produção legal, o HBO fazendo uns puta de uns produtos legais pra caramba, sabe? Então, assim, eu acho que o mercado tá legal. Agora, a procura por roteiros é grande. Por quê? Porque às vezes falta um roteiro bom. E o roteiro bom não é porque o cara não sabe escrever. É porque eu acho que falta, às vezes, a gente entender a linguagem da história que as pessoas estão buscando dentro desses canais. Sim, Exato. que isso daí entra naquela pergunta que o Carlos não entendeu, que eu fiz. Porque, sem querer, na última vez agora que o Carlos falou, ele retomou também o mesmo tema. Por quê? Eu lembrei, no Olga, no filme Olga, que, enfim, tem os seus motivos de ser criticado, existe uma cena que mostra, sei lá, o Cristo Redentor, aí 5 minutos depois eles falam assim, que bom que você veio ao Rio de Janeiro, e 5 minutos depois eles falam, porque eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Isso eu lembro que eu li até numa crítica, falaram que absurdo, que repetiram isso, no filme você não tem essa necessidade. E quando eu fiz aquela pergunta sobre essa questão da linguagem, é porque realmente o cara que faz a novela, ele vai repetir essa informação e no cinema não tem essa necessidade. Então, e eu acho que a gente tá... Agora, Bruno, você acabou de falar da questão da linguagem, da dificuldade de encontrar os roteiristas que saibam lidar com essa linguagem, tem a ver com aquilo que eu comentei. Às vezes o pessoal tá fazendo um único produto e aí quando você tem tanta possibilidade, seja série, minissérie para TV paga, seja canal pro YouTube que tem vídeos mais curtos e tal, você tem toda uma possibilidade nova e que precisa realmente de preparação. Não vou dizer curso especificamente, mas de pessoas preocupadas em aprender, formação de um grupo grande de profissionais que possa preencher esse espaço no mercado, né, como a gente está falando. E quando eu falo da falta do roteiro, de entendimento, não é uma coisa ruim, não é uma crítica, nada, assim, é porque é um mercado novo mesmo, assim. Então, a gente tem que se adaptar, entender mesmo como é que tá funcionando esse mercado novo. Porque não sou eu, não é o Carlos, é todo mundo, é novidade para todo mundo. Então, assim, esse entendimento, eu me incluo e eu acho que o Carlos se inclui também, de saber como é que é a linguagem, porque quando eu vou assistir uma minissérie na TV a cabo, o que eu tô procurando de diferente? E ter a referência da novela na gente não é uma coisa ruim, porque a nossa novela é uma coisa super bem feita e ela é tipo a melhor novela feita no planeta, sabe? E agora, assim, é uma referência que a gente tem. Se a gente vai fazer outras linguagens, a gente tem que esquecer um pouco essa referência e entender aquela linguagem e se especializar naquela linguagem. Então, eu acho que são cenários novos, são momentos novos que a gente só tem que entender e se adaptar. É como o ator que faz o teatro, ele é diferente quando ele faz TV, é diferente quando ele faz cinema, é diferente quando ele faz publicidade. Ele tem que saber como é que ele tem que se expressar em cada lugar. É diferente, não adianta eu querer fazer teatro no cinema. Não funciona. Então, assim, eu acho que esse entendimento é uma coisa que vai acontecer meio natural, porque é um movimento novo, é uma galera que tá entendendo agora. E eu acho que essa necessidade dos canais a cabo de ter produções nacionais vai aumentar, porque eu acho que vai ser exigido mais ainda. Eu acho que isso é do caralho. Eu acho que daqui a uns 5 anos, pensando um pouco mais ao longo prazo, eu acho que vai ter coisas incríveis que a gente vai produzir, porque a parte técnica tá muito foda. A gente faz parte técnica que a gente não deve nada pra ninguém na gringa. No meu ver, na minha ótica, na minha, sei lá, humilde opinião, eu acho que ainda tem um pouco de diferença do que a gente procura na TV aberta pra TV fechada e pra internet. Posso estar errado, mas eu acho que tem uma diferença. Well, I think I mentioned in class, but it's always worth repeating. In the words there was a great critic back in the 1920s named Kenneth Burke. And Kenneth Burke said, stories are equipment for living. And he argued, and I agree, that without great storytelling, life is virtually unlivable. And that you need stories, and you get them since you're the littlest of child. Your mother reads you fairy tales and all, whatever. And as we grow up, we come to understand life and how to manage our days with other people, with ourselves, primarily through storytelling. The life itself does not equip us to live. If we only had life and no art,
all the arts, music, painting, but especially story. If we only had life and no culture, we would live in chaos. We would be virtual animals again. Queria abordar duas coisas aí com vocês antes da gente encerrar. 3, na verdade, mas eu vou falar de 2 aqui rápido pra gente. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu queria saber de vocês. A gente tá falando aqui que o mercado, o mar tá para peixe, para quem quer escrever, para quem quer ir para essa área. Vocês acham que o melhor caminho para uma pessoa que quer começar a escrever é como que ela pode começar a escrever? Ela pode começar a escrever hoje, qualquer tipo de história, basta um papel e uma caneta na mão, ela já pode sair escrevendo. Vocês sugerem, por exemplo, se ela vai entrar na faculdade e fazer cinema, ou ela vai fazer alguma coisa nesse sentido, ou não, assim, é melhor, tipo, vai fazendo cursos avulsos ou leia muito, né? Qual o conselho para a pessoa que quer embarcar nesse mar para peixe aí? Eu acho que tem que querer. Acho que querendo você vai atrás. Legal. Acho que basta querer de verdade. Você quer de verdade, o papel e uma caneta é suficiente. Uhum. Aí você vai atrás de buscar um pouco mais de conteúdo. Mas o conteúdo não é tipo, eu preciso ler, sei lá o quê. Eu acho que o conteúdo vai de vivência, do dia a dia, do cotidiano, dos livros que você gosta, dos filmes que você assiste. E eu acho que é a prática, né? É o todo dia você fazer um pouco e ter a noção de falar, puta, isso tá uma bosta, é uma merda, eu preciso melhorar, e fazendo cada dia. Que é uma coisa que eu não faço, escrevendo todo dia. Mas é o que deveria ser feito. Nada a acrescentar. Perfeito. E aí, outra coisa que eu queria saber, uma curiosidade de vocês. Vocês, a hora que vão sentar para escrever um roteiro, ou no caso aí do Bruno, que teve seu primeiro roteiro aí, vocês começaram assim, começo, meio e fim? Ou vocês tiveram, sei lá, vocês começaram, não, vou começar pelo final e tal, porque eu lembro muito de uma entrevista que eu vi do Jô Soares, que ele fala que quando ele começa a escrever as histórias dele, ele sempre começa pelo final, principalmente quando é aquelas histórias de serial killer e tal, então ele sempre começa assim, desvendando o grande mistério. Ele começa com o final e depois ele vai voltando até chegar no começo. Como que é o processo de vocês, assim, começo, meio e fim? Ou vocês tentam fazer alguma coisa diferente disso? Cara, acho que depende... Acho que isso é muito pessoal, cara. Depende muito, acho que, de cada um e do que você tá escrevendo mesmo. Uhum. Tem histórias que eu começo já, tipo, eu faço parte por parte, tem histórias que eu faço completamente ao contrário, eu vou do final e vou chegando até o começo, uhum. Mas eu acho que isso vai do que a pessoa se sente confortável em fazer, não tem uma ordem necessária pra você escrever, assim. Cada história é uma história, né? Exatamente. Eu acho que vai muito de como que você gosta de trabalhar e o que a sua história pede, porque conforme você vai escrevendo, a tua história mesmo vai criando vida e vai te exigindo e pedindo certas coisas. Uhum. E aí você vai no embalo. Entendi. Como que as pessoas vão acreditar na minha história? Legal, perfeito. Porque por mais absurda que ela seja, de ficção ou comédia nonsense, o público tem que acreditar naquilo que você está querendo contar. Simples assim. Eu acho que isso é o mais importante dentro de uma história. Você realmente passar essa verdade, né? Uma coisa que você assista e que aquilo, de alguma maneira, te convença, né? Te dê um impacto, né, daquilo ali, né? Você tem que acreditar que aquilo é possível. Exatamente. E aí as pessoas vão se identificar com aquela história ou não. Uhum. Eu acho que essa identificação, quando você se identifica com aquele filme, com aquilo que você falou, né? Aquele filme me emociona, aquele filme me deixa puto, me dá raiva. É porque você se identificou com aquela história de alguma forma, por algum momento de vida que você passou, por algum momento de vida de alguém muito próximo que acabou acontecendo. Uhum. E aquilo se torna o filme, a peça, a história da sua vida, ou um dos principais filmes que você gosta. Uhum. E pra mim, aquele filme que você ama, pra mim não diz muita coisa. É uma linda história, é bacana, mas não passa muito daquilo.
Entendi. Eu acho que você faz uma história de verdade, você conta a história real, as pessoas produzem aquilo de uma forma interessante, inteligente, real, e aí o público vai se identificar ou não. Perfeito. E aí essa identificação é o que faz o filme virar o filme da vida ou não. Ou a peça, ou sei lá o que. Perfeito. Quando você sai do cinema, ou você sai do teatro falando daquele negócio de puta, aquela cena, por que ele fez aquilo, não acredito, e seu choribaldes, e não sei o que lá, é porque a pessoa se identificou e foi embora com aquilo. Ou foi embora com aquilo falando assim, nossa, mas por que ele fez aquilo? Quando você vai ver, você tá 1h30 falando sobre aquele filme. Exatamente. De alguma forma, aquele filme tá dentro de você. Você se identificou com aquilo, com aquele absurdo que você acha que você jamais se identificaria. Exatamente. Quando aquele filme, você tá assistindo, sei lá, o cara é o mais machista dos machistas, aí ele vai assistir o Brokeback Mountain, sei lá, e os caras estão dando aqueles puta beijo sarado mesmo, de tesão, de vontade, 2 caras, aí o cara começa a tossir. O cara tá identificado pra caralho com cara. Exatamente. Ele tá olhando, ele tá reagindo de uma forma e querendo disfarçar a reação que tá dando no corpo dele. Isso é uma bichona! E sai falando mal do filme ainda, né? Exatamente, mas é porque ele fica tão puto com aquela história, porque aquilo tá dentro dele e ele não aceita. Concordo, já cara. tá bonito 2 caras se pegando, entendeu? Exatamente. Foi o que aconteceu comigo ontem quando eu assisti o episódio 8 do Game of Thrones. Eu fiquei bem abalado. Aí a última coisa que eu ia perguntar pra vocês aqui é, na verdade, sobre uma influência. Vocês têm alguém, assim, um roteirista, alguém que vocês acham legal a pessoa ir beber dessa fonte pra estudar mesmo ou pra ter uma ideia? Muito bem, hein? Cara, de roteiro especificamente, eu acho que o que me vem à cabeça é só o Charlie Kaufman. Mas não que eu use ele como referência. É que assim, tudo que esse cara fez eu gostei em termos de roteiro. Entendi. Né? Mas não, eu não digo assim referência de roteirista, assim, eu não. Por isso que eu não falei logo de cara. Eu não tenho muito assim, não. Eu gosto de roteiros, de histórias e ponto, assim. Eu não sou fã, não sigo alguém especificamente, assim, sabe? Entendi. Eu vou me munindo um pouco de cada coisa também. A gente pode até citar aí como referência para estudo mesmo, esses diretores mais autorais, né? Como o próprio Tarantino, Woody Allen e tal, que tem uma linguagem mais, vamos dizer assim, pessoal dentro do filme, mas a gente tem tantos outros diretores brilhantes também aí que tem, como Kubrick e tantos outros, que tem também uma questão técnica também apurada, tanto na parte de roteiro quanto na direção, né? É porque eles acabam misturando tudo um pouco, né? Aí você acaba falando só que o cara é um puta diretor, né? Porque ele escreveu, ele imaginou, mas ele dirigiu daquela forma e você fala, puta, eu adoro todos esses que você citou, mas eu não sei, um cara que é só roteirista e que eu piro o cabeção, assim. Eu gosto dos produtos, sabe? Eu vejo Game of Thrones, eu vejo Breaking Bad, eu vou vendo essas séries, tipo Friends, por exemplo, eu piro até hoje. Eu acho do caralho. Eu falei, pô, o negócio acabou tem, sei lá, 237 anos e eu acho do caralho. Eu assisti 517 vezes cada episódio, eu falo o texto com os caras e eu acho lindo. Eu acho que isso é muito do trabalho de conjunto, né? Mas o roteiro tá muito forte ali. Eu pensei, mas assim, eu sei que a pergunta não foi pra mim, mas eu vou falar uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho que é muito legal dar uma olhada no trabalho do Braulio Mantovani, que é tipo, pelo menos se tornou o maior nome dos roteiristas no Brasil. E eu acho que às vezes é legal a gente olhar pro Brasil e não ficar só olhando lá fora. E tem um livro, eu nem sei se ele ainda existe, tipo, tem novas edições, mas chama Manual de Roteiro ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV. É muito bom esse livro, principalmente para quem já estudou alguma coisa de roteiro, já leu alguma coisa. Ele é um livro interessantíssimo, assim, que discute as coisas sem ficar dizendo o que fazer ou como fazer.
Ele simplesmente coloca lenha na fogueira pra você pensar, é bem legal. Quer ver uma coisa que eu tenho acompanhado bastante, que eu gosto muito? É o Fábio Moon e o Gabriel Bá. Ah, isso é sensacional, esses dois. Eu acho os caras foda. Eu adoro as coisas deles, assim. Eu nunca fui um cara de gostar muito de HQ, tirando Turma da Mônica, por exemplo, quando eu moleque, mas assim, eu acho do caralho, eu acho os caras geniais, as histórias são lindas, do jeito que eles contam, são foda, eu piro o cabeção. Day Tripper é foda, né? Não, Day Tripper é sacanagem com o ser humano. Obra-prima. Você precisa ler Jones também, é uma aí que tá... Então, o Jones eu não sabia, eu quero ver. Não, porque assim, eu sou cabação, sou meio desinformado em certas coisas. Mas eu quero ver mesmo, pô. Pirei, vou procurar. Legal. E aí, agora, assim, só pra gente encerrar mesmo a conversa, eu queria usar, na verdade, aí as informações do Bruno, que voltou recentemente aí de Cannes. E aí queria, Bruno, que você, sei lá, contasse alguma coisa no sentido de se você viu alguma tendência nova lá, o que te chamou a atenção em termos de cinema mesmo, né? Assim, você percebeu alguma coisa nova que tá lá? O que você sentiu daquele ambiente? Cara, Cannes foi muito louco. Tipo, a cidade respira cinema, mas efetivamente a galera que tá afim de fazer acontecer não é todo mundo que tá lá. Entendi. Tem muita gente que tá na festa, no oba-oba, no conheço fulano de tal, ou quero conhecer esse claninho. Mas efetivamente quem tá afim de fazer acontecer e vamos atrás, são poucos. Uhum. Então o legal dali, lógico assim, o Catarse, o filme foi pro Short Film Corner. Uhum. Então assim, legal, foi o Festival de Cannes, tem duas frentes, o Festival de Premiação e o Festival do Corner. Por algum quesito obrigatório que o filme não tenha, ele acaba não participando da premiação, mas ele vai pro Corner, e o festival do Corner é um festival para network. Então as pessoas estão ali para se conhecer mesmo, para tentar fazer novos projetos, novos negócios e tudo mais. Uhum. Esse network efetivamente não é tão feito assim, ou pelo menos dos dias que eu cheguei lá e que eu aproveitei, eu vi pouca coisa acontecendo. Por exemplo, uma coisa que eu vi muito acontecer lá era assim, você agenda um horário na sala, são salas pequenas que passam o seu filme, para você trazer aquelas pessoas que você conheceu e que acha interessante que elas assistam o seu filme. Uhum. Só que as pessoas não respeitam isso, elas querem passar o filme e foda-se. Uhum. Então eu via muita gente com plaquinha de, sei lá, guardanapo escrito, de tipo, assista o meu filme e ganhe um abraço. O que é legal. Só que quer que as pessoas assistam o filme dele, mas assim, não é a intenção do festival ali. E aí eu vejo que não é as pessoas que estão muito preocupadas em fazer acontecer várias coisas, sabe? Estão mais querendo se mostrar o projeto que fez, e que também é louvável, não é nenhum pecado. Sim. Mas é um festival muito louco, porque eu fui com o Vinícius Castilho, que foi um dos produtores do filme, aliás, um dos produtores essenciais para acontecer o Catarse. Uhum. E a gente fala assim, caralho, a gente tá aqui, a gente sabe que não é todo mundo que consegue estar aqui com um filme, né, aprovado e sendo exibido, que é do caralho, mas a gente começa a ver esse montaréu de gente fudida, boa pra caralho, a gente fica meio perdido, assim, sabe? Tipo, qual é o real posicionamento dentro dessa arte, que é enorme, né? Exatamente. Você se cobre, eu saio, outro dia eu fui assistir como é que é o nome do filme? Her. Sim, Her. É. Eu saí de lá e eu falei assim, vai tomar no cu, velho. Mas eu acho que é um puta festival, é um negócio muito louco, assim.
Gotta tell you a little something about yourself. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 88. Cada vez mais evoluindo o podcast, agora com convidados suprassumos, hein? 2 caras fantásticos aí que a gente teve o prazer de conversar sobre roteiro. Cara, só tenho que agradecer a presença de vocês. Brunão, obrigado pela disponibilidade, sei da sua correria aí e, cara, obrigado mesmo por se colocar à disposição aí, bater esse papo com a gente. Pra gente é enriquecedor, porque a gente grava aqui semanalmente podcast, é sempre bom a gente conversar com gente assim que tá com experiência, que tá no mercado e tal, isso ajuda muito a gente como equipe, né, aqui do Cinemação, mas também os nossos ouvintes, né, a galera que a gente quer empolgar, que a gente quer tentar contagiar para ir pro cinema, para ir pro mercado de cinema e tal. Então é muito bom ter uma pessoa como você aqui, eu só tenho que agradecer sua presença, meu. Imagina, velho, eu que tenho que agradecer vocês aí pela confiança que me deram, por me dar essa oportunidade aí. E na verdade, cara, eu não sou nada, né, meu? Eu tô aí batalhando, correndo atrás de viver da arte que eu faço e tentar acumular o máximo de conhecimento de tudo que eu acho interessante na minha arte. Mas vamos aí, cara. Porra, brigadaço aí, sempre que precisar pode contar comigo, cara. Bem, e você tem algum site com não sei, seu portfólio, seus trabalhos, tem algum site que você queira deixar aqui pro pessoal, quem quiser se comunicar com você, tal, tem algum lugar para isso? Eu tô remontando tudo, então é mais o Facebook mesmo, que é o Bruninho Lopes, tem o Instagram, essas coisas assim, o Twitter, é tudo Bruninho Lopes. Legal. O site em breve vai estar no ar aí, eu tô montando tudo direitinho, uns projetos novos que estão saindo também, eu tô aguardando para poder já bombar tudo direito. Eu queria falar que eu tô começando a produção de uma peça também, que é O Que Você Podia Ser, do Alexandre Grevalo, que é uma peça super legal, aí a gente tá começando os ensaios agora, e tô começando uma pré-produção de um filme muito bacana, que é um curta também, é o Palavras Cruzadas, do Athanasios Kalagionis, que é um grego fenômeno, um diretor de fotografia muito legal, e o roteiro é dele, é um puta de um roteiro, é mais um roteirista bacana, um dia que vocês quiserem também bater um papo com um cara legal, esse é um cara que eu indico também. Pô, muito bom. E a gente vai deixar aqui também no post o trailer do Catarse para quem quiser ver e tal, ir atrás do filme. Muito legal o seu trabalho. Carlos, obrigado também pela sua disponibilidade aí, você ter se colocado. Eu sei que você tá correndo, meu, até dormindo você tá correndo. Cara, como em todos os convites eu sempre falo, eu só tô aqui pela comida grátis. Se bem que agora, né, como você tá gravando à distância, a comida grátis é por sua conta, né? Faz parte. Mas obrigado, cara. E também a gente vai deixar aqui o link do Jones, né? Quem quiser vai lá, compra a sua revista do Jones. O Henrique precisa criar cara de pau, juntar, quebrar o cofrinho lá pra comprar a revista, porque ele só quer ler a minha. Isso não dá. Revista não se empresta, né? Por favor, comprem. Carlinho, obrigado então, viu? Valeu, cara. Valeu pelo convite aí. É isso aí. Valeu, Rafa. Valeu, Henrique. Valeu. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Carlos. E até a semana que vem para todo mundo que tá ouvindo a gente até agora. Bom, como o Bruno e o Carlos não reclamaram de nenhuma pergunta minha, eles entenderam todas, acho que minhas perguntas foram superficiais, né? Foram fáceis. As minhas são difíceis porque o que passa na minha cabeça é tipo muita coisa ao mesmo tempo. Nem eu sei o que passa na minha cabeça. Bruno, brigadão, cara. Carlos, obrigado mais uma vez. Rafa e Dani, semana que vem estamos juntos. Show de bola! O podcast Cinemação número 88 fica por aqui e a gente se vê no próximo. If you let me treasure, you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, yeah, you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, you are my treasure, treasure. That is what you are. You're my golden star. You know you can make my wish
Ação. Você falar assim, ó, se a pessoa comentar do diálogo... Opa, peraí que tem um... Vamos esperar aqui, calma aí. Acho que agora tá beleza. Vamos lá. Vou repetir, vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai fazer o encerramento, que é bem curto. E não vai ter nenhum plot twist? Nenhum. Que merda de roteiro. Porque eu tava esperando, né, de 2 roteiristas que isso acontecesse naturalmente. Que nada, daqui a pouco o Rafael vai falar: cara, não consegui gravar, vamos ter que gravar de novo. Não, eu acho que como plot twist, o Rafa ele tem que sair do armário. Não sou eu que tô no armário, é o roteiro que tá no armário. Que fala sobre eu estar no armário. Inception. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.